oficinas da Panambra, que estão abertas de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Você pode parcelar os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Na realização de qualquer serviço, você ganha uma higienização completa do ar-condicionado do seu carro. Tem Panambra em Porto Alegre, tem Panambra em Caxias, tem Panambra em Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir a sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site panambra.com.br ou pelo WhatsApp 98444 8820 e faz o teu agendamento. Bem, começamos o programa. O Grêmio tem um jogo daqui um pouco. Hoje é dia de Copa do Brasil e nós vamos começar então tratando pelo Grêmio, porque tem aí a questão de um time completamente reconfigurado por conta da epidemia. No caso do Grêmio é um surto, né? Por conta do surto de Covid lá na arena entre os profissionais do time e também da comissão técnica. O Silva, tá me ouvindo, Silva? O Silva será presencial, é isso, Roque? Bem, a Ana Aguiar tá me ouvindo, né, Aninha? Não tem ninguém ainda aí? Tá, então tá bom, obrigado. Oi, Zé, bom dia, Zé. Jason Lisboa. Tudo bem, Zé? Bom dia. Com aquele equipamento bom, instalado em casa, aquela vida tranquila. Que alegria te ouvir, Jason. Hoje é o plano B, mas estou à disposição, viu, Zé? Bom dia para você e para os nossos ouvintes. Muito bom. Então, eu estava dizendo, nós temos esse jogo hoje do Grêmio contra o Brasiliense, que será hoje à tarde, e a gente já temos 2 comentaristas no estúdio, o Guimarães e também o Cristiano Oliveira. Vamos começar a falar desse jogo, gente. Guimarães ontem tá com saudade do microfone, ontem não veio, não estava conosco aqui. Eu acompanhei a missão. Aliás, o programa hoje tem tanta coisa. O Oliveira é o comentarista da tarde, Oliveira, junto com o Magno e com o Pfeiffer e o Eurico. Saudações, bom dia a todos. É um jogo de Copa do Brasil contra o Brasiliense, um time da 4ª divisão nacional. Não deve representar uma imensa dificuldade para o Grêmio. Só que, e aí é que entra o grande ponto para abrir os trabalhos dessa quarta-feira, o Grêmio tá sem muita gente, né? O Grêmio tem desfalques para a seleção olímpica do Brasil, como o Breno, como o Matheus Henrique. E tem muita gente fora por Covid, né? Eu não vou lembrar de todos, mas Diego Souza, Rafinha, Rodrigues, Pedro Lucas, é muita gente. O Grêmio ao todo, se juntar à comissão técnica, Thiago Nunes, os 2 auxiliares do Thiago Nunes, o Evandro Fornari e o Kelly também com suspeita de Covid fora. Então o Grêmio tem mais de 10 desfalques por Covid. Isso é muita gente. O que representa dizer que o Grêmio para hoje é um time com vários desfalques e com várias caras novas. A começar pelo gol, né? O Gabriel Chapecó, imagino que vai ser o goleiro. De possibilidade mais forte do Grêmio, uma dupla de zaga composta por Jeromel e Kahneman. Pode acontecer. Um meio-campo com Thiago Santos, Lucas Silva e Jean-Pierre, o ataque com Léo Chu, com Ricardinho, enfim, esses já vinham jogando há mais tempo, vinham inclusive participando de gols, como aconteceu contra o Ceará. Mas se estabelece o debate para usar um termo que é bastante conhecido e que foi usado recentemente aqui no programa, acho que foi pelo próprio Guimarães, aquela coisa do show tem que continuar, né? Não importa que haja surto de Covid, não importa, né, o momento pelo qual se passa, mas tem que ter jogo. Então vai ter jogo hoje à tarde, Grêmio Brasiliense, e para sorte do Grêmio, e eu usei esse termo ontem no Repórter Esportivo, participando com o Jason, entre aspas, estávamos na live, então o pessoal da live tá vendo eu colocar aqui aspas, e pro rádio tô dizendo aspas, o Grêmio tem a sorte de no final de semana não ter o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi transferido. Então o Grêmio tem alguns dias a mais para recuperar esses jogadores, né, que ficam sem trabalhar, ficam em casa recuperando de Covid, e depois que voltarem aos treinos ainda vão precisar de mais alguns dias, né, para readquirir forma física até o momento de voltarem para os gramados. Então é um Grêmio cheio de desfalques que pega hoje o Brasiliense com vários jogadores veteranos, experientes, rodados, mas um time da Série D do futebol brasileiro pela Copa do Brasil. E aí é sorte também, Cristiano, né, Zé?
Orestes, o Cristiano falou, né, da questão do Flamengo no final de semana, não vai ter o jogo, é um ponto positivo para quem está cheio de desfalques, mas vamos combinar também, né, para hoje, com todo o respeito que merece o Brasiliense, e merece respeito, claro, existem profissionais do outro lado, mas existe uma diferença de grandeza, uma diferença de qualidade, e isso aí é claro, é notório, que mesmo com o Grêmio hoje estando aí cheio de desfalques, o Grêmio é o favorito para vencer o Brasiliense. Não tem por que tratar o jogo de hoje como um jogo difícil. Claro, tem um adversário, repito, tem que ser respeitado, Sim. mas o Grêmio é muito superior ao Brasiliense, independentemente dos nomes que o Grêmio vai colocar em campo hoje. Lembremos o São Paulo, né, gente? Como vai estar. Não, o São Paulo jogou ontem com o time B, Zé. Eu acompanhei parte do jogo contra o 4 de julho. O São Paulo teve um gol mal anulado no último minuto de jogo. O São Paulo, de fato, perdeu por 3-2 lá no Piauí. É um resultado que, sim, como é que a gente pode classificar? Um vexame? Pela grandeza do São Paulo e pela grandeza do 4 de julho, é um vexame. Mas eu acho que existem outras situações que explicam essa derrota do São Paulo. O desgaste, a falta de time titular, era um time B, um time alternativo em campo, 4 de julho jogando na sua casa, isso o Grêmio não vai enfrentar hoje, vai jogar no seu campo, no seu gramado, onde conhece muito bem. Então, repito, serve o exemplo do São Paulo, serve, Zé, concordo contigo, mas hoje o Grêmio, com o que tem o Thiago Nunes, e que não vai ser ele que vai estar na beira do campo, mas com o que ele tem, dá para tranquilamente enfrentar o Brasiliense e encaminhar sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, assim como não vejo o São Paulo sendo eliminado pelo 4 de julho no jogo da volta. Mas o Grêmio é um time reserva, né? Geraldo, bom dia. Tem uns 3 ou 4 titulares só. Bom dia, Orestes. Só pra gente pontuar aqui, mas o Orestes queria falar antes, vamos lá. Eu quero saber, sobre o São Paulo, também assisti o jogo. São Paulo, tranquilamente, São Paulo ali vai se classificar. Tem mais time, tem uma baita de uma qualidade. São Paulo teve alguns jogadores que não atuaram ontem. Mas sobre o Grêmio é o seguinte, o Grêmio vai se classificar tranquilamente. Tem muito poder em cima do Brasiliense. Embora com alguns jogadores todos fora do time, um time praticamente mesclado, mas esses meninos que estão entrando estão dando conta do recado, isso é fundamental. Eu acho que o Grêmio tem todas as possibilidades. Veja você, se empatar 0-0, aqui o Grêmio vai ser superior. Se vencer por 1-0, praticamente estará classificado. O Grêmio é favorito para chegar à próxima etapa do torneio da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eu estava fazendo aqui uma conta rápida, são 9 reservas. Uhum. Na verdade, 8, né? Os titulares são o Jeromel, Thiago Santos. Jeromel, Kahneman e Thiago Santos. Tá confirmado o Kahneman? Não, confirmado ninguém tá, né? Mas a informação que o Pfeiffer trabalhava ontem era do Kahneman então, jogando. Jeromel, Kahneman e Thiago Santos são 3 titulares. Preocupação pra mim é o goleiro. Bom dia. E o Jean-Pierre acho que é titular também, né? Seria um 4 daí. Tem uma... Acho que ontem o São Paulo jogou com reserva. Time todo reserva, né? O Orejuela na zaga, inclusive. Exato. Foi uma tristeza. Até estão defenestrando bastante. A torcida é brabo, né? O fato é que o São Paulo também mudou o patamar do Paulistão. O Paulistão tinha adversários mais difíceis que o 4 de julho do Piauí. A escalação do 4 de julho é muito engraçada, inclusive. Sim, cara, pela esquerda tem Pica-Pau e Chico Bala. Isso. E o esquerdinha joga na direita. Essa é boa também. Tinha uma época um esquerdinha destro, cara, no futebol brasileiro. Tinha. Não é aquele de São Caetano, mas tinha um esquerdinha destro. Tinha o Fernando Baiano, que era paulista. O Mineiro, que é gaúcho. Exato. Mas eu acho que a lição é boa, porque o Grêmio vai utilizar, em sua maioria, reservas hoje, né? O 4 de julho talvez seja pior do que o Brasiliense, tem menos tradição, bem menos tradição, e o São Paulo perdeu. O São Paulo, que vinha badalado num Campeonato Paulista, perdeu numa Copa do Brasil com o time reserva, que eu dizia que o defenestrado é o Diego Costa, o zagueiro. Eu acho que é um jogo para se tomar cuidado, mas também é um jogo assim, para se atuar com segurança, tá? O Grêmio é pleno favorito.
Não tem como pensar diferente. Agora, por que jogar com segurança? Porque com desfalques, tu tem desentrosamento, tu tem uma qualidade que é um pouco menor, tem várias situações que podem implicar numa atuação ruim. Então é aquela atuação da paciência, não é uma justificativa pronta, mas é entender que esses desfalques, eles fazem falta e que num jogo como esse, é melhor jogar com segurança do que tu tentar amassar um adversário. Daqui a pouco até consegue. Mas é primeiro pensar na tua segurança, né? Mas tem uma coisa que não é que me incomode, mas que tem assim me deixado com a pulga atrás da orelha no que diz respeito a Grêmio. E por mais que não seja o Thiago Nunes na beira do campo, hoje é ele quem, né, toma a iniciativa, é ele quem toma as decisões. Eu acho que o Thiago Nunes, e vocês vão lembrar que eu falava isso quando ele estava 100% ainda. Tá? Não é algo de agora. O Thiago Nunes, na dúvida, ele opta pelo mais experiente. E isso me deixa com a pulga atrás da orelha, porque eu considero esse um erro. E um erro que o Renato vinha cometendo. Na dúvida, tem que optar por quem tem mais bola. Ou por quem está num momento melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em que ele opta pelo mais jovem e outro que ele opta pelo mais velho. No ataque, por exemplo, ele podia jogar com o Ricardinho ou com o Thuram. Ele vai de Ricardinho, beleza? Mas ele não tá optando porque o Ricardinho é jovem, ele opta porque o momento do Ricardinho é melhor, e tá certo. É isso que deveria fazer o Thiago Nunes também em outras posições. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no Lucas Silva e na lateral esquerda, que deve ser o Cortez para hoje, ou o Diogo Barbosa, enfim. Por que o Lucas Silva vai ser titular mais uma vez e não se dá uma chance pro Fernando Henrique começar o jogo? Esse rapaz, o Fernando Henrique, é um volante de chegada, tem um belo poder de lançamento, chega na frente, é jovem, vai melhorar muito o seu futebol, é utilizado vez que outra na primeira função, que não é a dele. Eu fiz vários jogos do Fernando Henrique na base, ele não é o cara da primeira função do meio campo, ele é um segundo ou até um terceiro de meio eventualmente. Então por que o Lucas Silva? O Lucas Silva é pesado, o Lucas Silva ele é mais devagar, o Lucas Silva é para um outro tipo de jogo. Tá? Então poderia ter uma chance o Fernando Henrique de começar o jogo. E na lateral esquerda, olha, cada vez que jogo o Diogo Barbosa, eu me convenço que tem que jogar o Cortez. Cada vez que jogo o Cortez, eu quero que volte o Diogo Barbosa. Então assim, por que não dar chance ao Guilherme Guedes? Tá relacionado hoje. E essas são escolhas, né? São escolhas, não é o Thiago Nunes na beira do campo, mas são escolhas feitas pelo Thiago Nunes. Por que não dá? Hoje é o jogo, Zé, pra gente ver o Guilherme Guedes. Porque a escalação de um time reserva, ou substancialmente reserva, com 8, com 9 reservas, é uma contingência, é uma necessidade. Agora, tu estás falando de outra coisa, que são opção técnica. Escolhas pontuais. Opção técnica. Eu não sei se o Guilherme Guedes vai ser jogador daqui 2 anos do Real Madrid ou se daqui 2 anos ele vai estar jogando no Ipiranga de Erechim. Eu não sei. Mas só tem um jeito de saber, que é botando para jogar. O que eu sei é que o Diogo Barbosa não deu conta do recado. O Grêmio torrou um dinheiro federal no Diogo Barbosa, ele não resolveu. E o Bruno Cortez é um jogador que tá numa fase já descendente de carreira, tá com 33, 34 anos, já é um cara num declínio físico, inclusive. Então, assim, por que não jogar o Guilherme Guedes? E vale o mesmo no meio pro Lucas Silva. O Lucas Silva tem 27 anos e parece que tem 40 às vezes. Ele é muito pesado. Para um jogo contra o Brasiliense, cara, que é um jogo que o Grêmio tem que tomar iniciativa, dava para começar com o Fernando Henrique, sim. Eu tô para te dizer, porque eu gosto de usar essa expressão, porque ela é bem simples de compreender. O Grêmio se embuchou com esses dois caras. O Grêmio se lascou com esses dois caras. O Silva tem 4 anos de contrato, concluiu o primeiro ano de contrato agora, ele tem mais 3. E ele é um jogador que tu não consegue revender, porque ele não tem mais mercado na Europa. Ele já jogou na Europa. Jogou no Real Madrid e no Olympique de Marselha. E mesmo internamente no mercado nacional, a capacidade de repasse dele é pequena. Porque o salário dele é muito alto. Muito alto. Ele mas então assim, mas tu não pode escalar o cara pelo salário. Sim. Porque se fosse pelo salário, o Everton e o São Paulo jogaria. Então o salário não pode ser justificativa. Né? É onde eu quero chegar. O que acontece, essa avaliação que nós estamos fazendo em relação ao Lucas Silva, me parece já dá para se concluir também, de forma consolidada, em relação ao Diogo Barbosa. O Lucas Silva pode dar certo em outro lugar, mas no Grêmio, aparentemente, ele já deu o que tinha que dar.
E o que deu não é o suficiente para como contrapartida ao que ele ganha. E a expectativa que o clube tinha quando fez o investimento nele. O mesmo vale para o Diogo Barbosa. Então, manter esses caras apenas para manter aquecido o produto e eventualmente repassar no mercado, talvez gere mais prejuízo do que ganho. Porque se tu tem um menino que está pedindo passagem e tu coloca o menino, ele entra, se afirma e se valoriza, esse tu vai revender e terá imediatamente um ganho técnico. Só que cada vez que tu escala o Diogo Barbosa ou o Lucas Silva, eles perdem valor ao invés de ganhar. Quem assistiu ao jogo do Grêmio contra o Ceará final de semana, vamos imaginar que o José Aldo Pinheiro, diretor executivo do Guaíba Futebol Clube, estivesse interessado em contratar um lateral esquerdo e um volante. Ligou a televisão, ligou o rádio na Guaíba final de semana e foi assistir a Ceará e Grêmio. E aí viu, quem sabe o Diogo Barbosa pode reforçar o meu time. Quem sabe o Lucas Silva reforça o meu time, vou ver o jogo. O diretor executivo Zé Aldo Pinheiro, do Guaíba Futebol Clube, que viu o jogo do Grêmio contra o Ceará final de semana, se ele tinha a expectativa de ver Diogo Barbosa e Thiago Silva, ele já exterminou esse interesse na hora. Viu, Wanderson? Então, assim, cada vez que alguém olha Diogo Barbosa e Lucas Silva jogando, eles perdem valor ao invés de ganhar. Eu só não concordo muito com essa questão do Lucas Silva, porque vamos lembrar que o Lucas Silva, eu não estou pensando em revenda do Lucas Silva, né? Eu estou pensando na contratação do Lucas Silva. Quando o Lucas Silva veio para o Grêmio, ele era um jogador sem contrato, ele estava livre no mercado. E, poxa, olha quem é que o Grêmio tinha contratado. Eu estou falando do Lucas Silva, tá? Tinha contratado um cara que tinha passagem pelo Real Madrid, que tinha sido importante em um momento vitorioso do Cruzeiro, que depois a gente viu o que aconteceu, mas ele ganha, ele está nos títulos de campeão brasileiro e os últimos de Copa do Brasil, Lucas Silva, ele vai e volta para o Cruzeiro, né? E tem passagem pelo Real Madrid. Foi esse jogador que o Grêmio contratou e que tinha problemas de lesão, enfim. Mas o Grêmio, quando contratou o Lucas Silva, eu acredito que ele tenha pensado nesse histórico vitorioso. E aí, claro, o jogador livre no mercado fez um bom contrato para ele, um contrato de 4 anos. Eu não vejo o Grêmio, como é que o termo que o Zé utilizou, Zé? Ter se embuchado com o Lucas Silva. Eu não mas é que uma coisa é a origem, outra é a sequência. Eu também, quando o Grêmio buscou o Lucas Silva, mas quando o Grêmio buscou o Lucas Silva, eu não achei de todo ruim a contratação. Sim, eu achava que ele ia ser titular. Agora, o problema é fechar um contrato de 4 anos com um jogador que foi campeão brasileiro 2013 pelo Cruzeiro, 14 ele não estava mais, e que na Europa não conseguiu jogar e começou a sofrer com lesões, e bastava ver o Lucas Silva em campo com 22, 23 anos, que já se via ali um jogador que parecia que tinha 35. O Lucas Silva sofria muito com lesões e com a parte física justamente por isso, porque ele é um cara muito pesado para a idade que ele tem. Não, esse termo, isso é importante, Oliveira, essa questão da sequência que não foi muito boa no Grêmio também. Mas quando o Grêmio contratou, poxa, foi uma bela solução de um cara que estava, né, sem clube, foi uma negociação rápida. Daqui a pouco, claro, o Grêmio teve que vencer algumas concorrências, mas foi lá e fechou o Lucas Silva. Claro que hoje ele não consegue dar uma boa resposta, mas daqui a pouco ele não está com 30 anos, ele pode reencontrar um bom momento, quem sabe, e voltar a ser destaque no meio-campo do Grêmio. E eu acho que não dá, para escantear, Orestes, o Lucas Silva. Quando abre uma brecha, claro que o jovem é importante, mas como ele também tem esse contrato longo, daqui a pouco você tem que dar uma chance para o Lucas Silva. Vamos ver se a gente consegue resgatar esse cara que já jogou em Real Madrid, que já jogou no Cruzeiro vitorioso e que hoje está no elenco do Mas Grêmio. a chance foi dada, Jason. Ele está aí 1 ano e meio jogando já. Assim, ó. Oi, Orestes, vai. Vocês acham que o Grêmio contratou ele pelo currículo? Não, o Grêmio contratou porque imaginava. Gente, eu não acho que a contratação do Lucas Silva foi equivocada, não é isso. Mas uma coisa é a contratação feita lá atrás, outra coisa é o rendimento que ele tem depois. Vamos lá, com outras palavras, eu também teria contratado o Lucas Silva naquele momento. Eu não achei a ideia da contratação ruim. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é eu não achar a contratação ruim. Outra coisa é a gente ver o Lucas Silva jogando no Grêmio há
há mais de 1 ano e meio e a gente vê que ele não rendeu até agora. E nada leva a crer que ele vai render daqui pra frente. Fazer o contrato de 4 anos pro cara sair do Grêmio quando tiver 31 para 32, aí é uma outra discussão que parte lá da origem. Mas o momento do Lucas Silva não é um momento que a gente olha e pensa, opa, daí vai ser um cara que vai resolver o problema pro Grêmio. Ele nunca resolveu em 1 ano e meio, não seria agora que ele vai resolver. Eu tenho certo cuidado com as palavras, porque isso às vezes acaba depreciando o ser humano e jamais será essa a minha intenção. Mas é profissional. Quando eu falei que se embuchou, é porque é uma linguagem mais simples que as pessoas vão entender. Mas tem toda a cara de encalhe. Encalhar, sabe o que é encalhar, né, Jason? Tu claro, tem uma mercadoria. Claro. Eu te entendo, Zé, eu te entendo. Sem querer coisificar o jogador, que é um ser humano antes de tudo e acima de tudo. Mas tu tem uma mercadoria no mercado de jogadores. Aí esse jogador, tu faz um investimento alto nele, contrato de 4 anos. Claro. Ele não dá resultado técnico, nitidamente ele não consegue dar o rendimento que o clube necessita dele, só que ele tem um contrato com salário alto por um período longo. Eu, inclusive, acrescentaria a esse grupo de encalhes, que aparentemente nós estamos falando no Grêmio, que eu estou rotulando como encalhe, não apenas o Diogo Barbosa, não apenas o Lucas Silva, mas também o Everton, que veio do São Paulo e tem contrato até o fim de 22. Mas aí que tá. Eu acho que esse termo encalhe, tá? Pro torcedor não entender errado, a gente tá dizendo o seguinte, é um jogador que tu não vai conseguir repassar com tanta facilidade. Se tem um jogador em fim de contrato, aí nem encalha, aí acaba o contrato e é só não renovar. O que o Zé tá referindo... O Thuram tá virando isso. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Thuram ele tem um potencial de revenda daqui a pouco, ou de empréstimo, ou de saída para América Latina, que é muito grande. Ele não jogou ainda no Grêmio o que se imaginava que ele fosse jogar, eu concordo. Mas ele é um cara que, se disser o seguinte, se sair a manchete, Thuram insatisfeito no Grêmio, no outro dia tem 15 clubes ligando para buscar o Thuram. Já é diferente o caso do Everton. É diferente o caso do Lucas Silva. É diferente o caso do Paulo Miranda, por exemplo. Esses caras já com mais idade, com um salário muito alto, quer ver um cara? Paulo Vitor. O Paulo Vitor é um jogador também, que o Grêmio não consegue mandar para lugar nenhum. E teve uma sorte, o Grêmio, muito grande, do Jean goleiro não ficar no Atlético Goianiense, o Atlético precisar de um goleiro e buscar o Fernando Miguel no Vasco, e por consequência o Vasco precisar de um goleiro e buscar o Vanderlei no Grêmio. Senão o Vanderlei também seria mais um nome nessa situação. Vocês... outra entrave é o salário, né? Outro entrave, e talvez o principal entrave é o salário, porque o Paulo Vitor não ganha pouco no Grêmio e ele está há muito tempo no Grêmio, e ele participou de campanhas vitoriosas e ele aumentou o seu salário. Então, quando a gente fala numa saída do Paulo Vitor, a gente tem que pensar em alguns pontos, como, por exemplo, um clube interessado no Paulo Vitor. Segundo, alguém que consiga manter o padrão Paulo Vitor, que é o salário que ele recebe no Grêmio. Então, e a mesma coisa do Everton, a mesma coisa é o Lucas Silva. O Thuram, no Paraguai, com o seu cartaz, ganhar mais aqui do que ganhava no Paraguai. Para voltar, também tem esse problema, essa questão salarial. O Luciano do São Paulo é um Luciano completamente diferente do que foi no Grêmio. Mas se o Luciano do São Paulo tivesse sido assim no Grêmio, a gente dizer, poxa, por que fez um contrato só de 2 anos? Tinha que ter feito de 4. Se o Lucas Silva joga aquilo que o Grêmio imaginava que ele pudesse jogar, olha que bela contratação. O mesmo vale para o Everton, que veio na troca com o Luciano. É difícil tu prever. Tu contrata querendo acertar. O jogador não deu certo, aí tu daqui a pouco, tem que botar no negócio, tem que despachar, tem que fazer não sei o quê. Mas se o jogador dá certo, tu faz um contrato de 1 ano só. Eu tenho certeza que esse foi o sentimento que moveu os dirigentes quando contrataram esses jogadores. Eu tenho certeza que na maioria, não 100%, mas na maioria das vezes se contrata pensando assim. Olha, se ele dá certo, eu tô garantido. Isso é que nem jogador que tu vem acompanhando na base. Ferreira. Tu vem acompanhando o jogador. Ferreira, Cristiano. Não, eu posso citar o outro, eu posso citar o Andrigo. O O deu certo. O Andrigo... São os dois exemplos. O Andrigo, é fenômeno, olha só, na base, não sei o que, tem que fazer um contrato longo, senão tu vai perder o cara. Fez um contrato longo, ele subiu profissional, foguete molhado. Por isso que na base tem um limite de 3 anos para fazer o contrato, no profissional sobe para 5.
Que é Eu acho que na base são justamente 4. pra isso. Depende da idade. 16 tem um pra limite. cima, tu já pode fazer de 4, 16, 17. Tu não pode fazer com menos de 16, não pode fazer nenhum contrato. De 16 até uma certa idade é 3, depois sobe pra 4, não sei, mas no profissional é 5. Mas tu vai sempre estendendo, aí tu faz em 2, tu faz em 3. Cumpriu 2, tu espicha mais. Claro. E aí tu vai, esse cara tu tem que, senão tu vai perder. Aí quando tu vê, tu tá embuchado. Aí sim, tu te embucha com foguete O molhado. Breno, por exemplo, o Grêmio renovou até 2024. Podia ter feito um contrato mais longo, só que aí daqui a pouco não é só o clube. E o contrato tava acabando agora. Tava acabando agora. Aí não é só o clube, aí também é o jogador. É o jogador que pensa como fez o empresário do Ferreira. Digo, não, vocês querem botar um salário menor? Beleza, então baixa a multa também. Agora o Grêmio tá correndo atrás da máquina para renovar com o Ferreira porque a multa é baixa. Quando o Grêmio buscou o Lucas Silva, que eu repito, eu não acho que a ideia de contratar foi ruim, embora a execução tenha sido dele, do jogador, ruim. O Grêmio contratou o Lucas Silva com base naquela ideia mágica do Renato de recuperar jogador. O Grêmio fez exatamente isso que o Zé e o Jason disseram. Olharam para o Cruzeiro e pensaram, tem um jogador lá que foi campeão brasileiro como titular com 20 anos e foi para o Real Madrid. E aí o pensamento do Renato era, jogador não desaprende a jogar futebol. Traz que eu vou recuperar o Lucas Silva. E aí o Grêmio fez um contrato longo. Tem um outro de 4 exemplo. anos. E aí não recuperou. Thiago Galhardo, no Internacional, fez contrato de 1 ano. Começou a fazer gol. Correu O pra cara, renovar. 30 anos, que não tinha dado certo, em tese, em lugar nenhum. No Ceará, Madureira, só. Vasco, Ceará, Vasco, mas Ceará. não de levantar taça? Não, levantou taça não. 30 anos, Thiago taça Galhardo nem do Inter começa a levantou fazer ainda, gol, né? fazer gol. E aí tu chega e diz assim, não, vou liberar, vai embora. Não, tu vai ter que renovar. Aí se tu libera o cara, tu liberou um goleador, se tu renova, tá confirmando, 30 anos, estourou errado, estourou errado não. O Grêmio... Estourou no tempo, demorou pra estourar, pra ter a atenção, tá aí. É assim, cara, tu O Grêmio contrata... O Grêmio se livrou de uma arapuca há pouco tempo. Thiago Neves. Se chegasse num limite X, ia ter que aumentar o salário e renovação. Mas esse aí, tu sabe que tu já sente, o odor já vem, mas não vai dar certo. Eu não fui tão radical. Eu não fui tão radical quanto foi o Zé Aldo, que crucificou o Thiago Neves e o Diego Souza. O Diego Souza deu certo, mas é que o Diego Souza tem uma característica profissional diferente da do Thiago Neves. O Thiago Neves tem uma carreira acidentada. O Diego Souza não. O Diego Souza, ele mostra ser profissional. Onde ele jogou, ele mostrou ser profissional. O Thiago Neves não. E parece identificado com o Grêmio, Diego Souza. Mas a conclusão a que chego é: contrato curto, aposta. Contrato longo, certeza, convicção. Depende muito da negociação com o jogador. Depende, não existe fórmula mágica. Depende muito do empresário. Daqui a pouco o empresário pensa o seguinte, cara, eu não vou fechar um contrato longo com o Grêmio, porque pra mim vale mais a pena fechar um contrato curto, daqui a um ano vender o cara pra Europa. Ou o contrário. Eu quero, tu me quer, eu quero, mas eu quero um contrato de 3 anos. 5 anos. Ah, não, mas eu só posso, não, então não vou pro outro time. É assim. Se a gente pegar e somar Paulo Vitor... Coisas que precisam ser separadas aí, né? Eu acho que o Diogo Barbosa, o Lucas Silva, eles estão num lado e Everton, Robinho, eles estão no outro lado. Porque primeiro que o Everton foi numa troca, mas é uma troca que é bem controvertida. Tu pega o histórico do jogador, o Paulo Vitor também está nesse bloco, mas tu pegar o Lucas Silva, é uma contratação que você faz. O Diogo Barbosa também. Já o Robinho, o Robinho, opa. Valor não, né? O Diogo Barbosa, é alto. Valor, não. Já o Robinho, não sei. O Paulo Vitor da mesma forma, são coisas que a gente também avalia previamente para ver se tem coisas que servem ou não servem, entendeu? Tem a biografia do jogador. Se livrou do Orejuela. Queria contar com o Orejuela, tava acordado, tava acertado com o Orejuela. No fim das contas, o Cruzeiro roeu a corda. E os dois laterais são melhores que ele. O Grêmio trouxe um cara melhor que o Orejuela, que é o Rafinha, e tem surgindo um melhor que o Orejuela, que é o Wanderson. O Orejuela não jogou nada ontem. Fez gol contra, inclusive. Não, ele não tá conseguindo jogar lá, inclusive. Então tem essa situação aí que tem que ser Paulo. avaliada, né? De jogadores que você contrata e não dão certo, e jogadores que você sabe que não vão dar certo. Tem isso no futebol, a gente sabe, tem jogador que a gente sabe que não vai dar certo. Já previamente. Tem um outro jogador que se tornou desnecessário e o Grêmio pode emprestá-lo para que ele se recupere plenamente num outro clube.
que é o Léo Gomes, porque agora com o Wanderson e com o Rafinha... Mas tem que voltar, me né? diz quando é que o Léo Gomes volta. Vai fechar 2 anos já, cara. Mas quem é que vai contratar, Zé? Pra contratar um jogador tem que passar por exame médico. Passou por exame médico, não tá recuperado, não vai contratar. Daqui a pouco ele tá recuperado, mas precisa de ritmo. Empresta pro Juventude, Sim, Brasil de sim. Pelotas, Meu joga uma raciocínio Série é B. Mas só que eu preciso só de uma definição. Quando ele volta? Quando volta. E ele tem bola pra muito mais do que isso, viu? O Léo Gomes, eu odeio esse termo, cara, mas eu vou usar. O Léo Gomes estava no radar da seleção brasileira. O Léo Gomes estava observado pra seleção brasileira quando se machucou. E olhando ele era o histórico, jogador observado pra jogar na seleção brasileira. E olhando o histórico recente, eu posso sim duvidar de que o Léo Gomes volte a jogar, porque eu lembro do zagueiro Gabriel. Olha o tempo que o Léo Gomes está no DM. Mas me parece assim, dá mais pra comparar o caso dele com o caso do Dourado. Dourado levou 1 ano, Léo Gomes está 2. Vai fechar 2 já. O Dourado tava recuperando e teve uma recidiva. Dourado levou 1 ano. Tá, mas ele levou 1 ano e pouquinho e voltou, Zé. O Léo Gomes em setembro, agora, o agosto, fecha 2 anos. 2 anos sem jogar futebol. Mas ele já treina com o time, né? Não sei. Olha, eu vejo as fotos que o Grêmio publica no Flickr diariamente, eu não vejo o Léo Gomes. Não sei se treina, não sei, tá fazendo reforço A gente muscular. não tem acesso. O que eu vejo de treino do Grêmio são as fotos que o Lucas Webel, que é o fotógrafo do Grêmio, publica no Flickr oficial do Grêmio. Eu não vejo foto do Léo Gomes. Nós estamos falando aqui de uma ideia de pensar como otimizar recursos e potencializar a parte técnica do time. Se tu tem jogadores que não estão dando rendimento aqui, mas que podem render em outro lugar, não vai te fazer falta, pode repassar esse jogador, pode emprestar, pode ceder e vai desonerar folha para contratar jogadores que eventualmente venham a te acrescentar. Desde que tu não fique sem contingente. Você precisa ter número também. Sim, né? sim. Até porque o Grêmio agora começa a disputar a Copa do Brasil, segue no Campeonato Brasileiro, mês que vem tem já a Sul-Americana e fica aí em 3 competições. Eu me valho do teu argumento da jornada para dizer, vai e volta e quem resolve são os meninos da base. No Grêmio, quem resolve é a base. Diego Souza. O Diego Souza é a exceção que confirma a regra. Essa história de, vamos pensar e otimizar, a gente pensa, otimiza, mas na prática não é assim, cara. Na prática não é assim. Na prática o jogador que tu quer liberar, ele tem que querer ir embora. Ele tem que ter alguém interessado, e se alguém interessado tem que interessar o jogador, senão ele vai ficando e vai ganhando lá o que ganha. Não existe essa aí de, vamos otimizar. É muito fácil fazer uma lista, vamos rescindir com A, B, C, D. Quem é que paga a rescisão? Como é que nós vamos fazer a rescisão? E até mesmo emprestar, né? O Inter, por exemplo, teve proposta, ou não sei se teve proposta, se ofereceu, mas enfim, teve o interesse do Fortaleza no Marcos Guilherme. Ele não quis ir. E o Marcos Guilherme disse, não, um abraço, não vou. Então, a matemática ela não é fácil de fechar, né? Aí ele foi pro Santos. Quis ir pro Santos. Vitor Ferraz no Grêmio? A gente esquece de citar o Vitor Ferraz. A maioria... Tá aí o Vitor Ferraz. A maioria dos jogadores que é emprestado, quando volta, não fica no time emprestado de novo. Não, porque não na sei qual verdade, é o cara que vai e volta e vinga. Se o cara tá sendo emprestado, tem empréstimos e empréstimos. Uma coisa é você emprestar um jogador para ele. O lateral Felipe do Grêmio, por exemplo, fez uma grande Série B pelo Brasil de Pelotas. Outros clubes se interessaram. O Grêmio disse: não, quero aproveitar no Campeonato Gaúcho, porque o Grêmio não tinha ainda o Rafinha e tal. Tem Vitor Ferraz, tem Wanderson, tem Rafinha. Em tese, pelo menos, tem o Léo Gomes, que não volta nunca. O Grêmio olhou pro Felipe e disse: bom, ele vai ser o nosso 5º lateral. Vou emprestar de novo. Vai pra Ponte Preta, foi pra Ponte Preta. Então daqui a pouco ele se destaca na Ponte, o Grêmio consegue fazer um dinheiro no final do ano. Como fez, por exemplo, com o Lima, meia, aquele que jogava no Grêmio, não deu certo, mas no Ceará deu certo. Conseguiu vender no Ceará. O Inter emprestou uma vez o Anselmo. Uma vez deu uma briga extraordinária aqui no programa sobre o Anselmo. Tu vai lembrar disso. Eu lembro disso. Marco Antônio com o Mário Lima. Um abraço pros dois. O Anselmo não servia no Inter. Razão. O Inter mandou o Anselmo pro Sport. Ele começou a fazer gol até debaixo d'água no Sport. Era uma Começou a ser chamado de Ansel Modric no Sport. Conseguiram uma venda pro mundo árabe milionária. E o Inter disse: pô, fizemos dinheiro com o Anselmo. Então, às vezes, tem empréstimos que funcionam. Agora, às vezes, você faz uma troca e sai perdendo. Acontece. Foi o caso do Grêmio com São Paulo envolvendo o Luciano e o Everton. Não sei se eu sou azarado para essas coisas. Eu entrevisto o técnico. Aquela vez nós entrevistamos o técnico do Gonçalo Carneiro. O cara elevou as nuvens, o Gonçalo. Uma ocasião eu entrevistei um treinador chamado não sei das quantas, Maria. Não sei das Emerson quantas, Maria. Emerson Maria. Emerson Maria. Que era o treinador Avaí. desse jogador, não no
Desse jogador, quem? Qual? Do Anselmo, do Anselmo, Joinville. tá, Joinville. Isso, Eles é. estavam subindo. Emerson Maria. Sim, Tavam Emerson Maria com H. Estavam subindo com ele e ele era o grande jogador do time. E aí eu perguntei, escuta, característica, com quem que dá pra comparar? Olha, eu não quero exagerar, mas eu vejo o Drogba. O cara, ele falou isso. Eu vejo o Drogba. Não. Pogba. Pogba. O Yaya Touré. Pogba, não, o Drogba era centroavante. O Drogba Pogba. não. E ele fez a comparação. E aí eu digo, mas o Inter tá contratando um baita de um cara, então, né? Se o cara Eu entrevistei contigo no Repórter Esportivo Técnico do Defensor, quando o Grêmio estava atrás do Gonzalo Carneiro, e ele começou a descrever o Pelé. Eu disse, não é do Pelé, estamos falando do Gonzalo Carneiro, porque ele começou a dizer que é alto, que é forte, que é driblador, que é espadaúdo, que faz não sei o quê, que é longilíneo, que dribla, que finaliza. Eu pensei, bom, o Grêmio trouxe o Pelé. Só que eu tinha visto ele jogar e eu sabia que ele não era o Pelé, o Carneiro é tosco a beça. Uma vez o Inter apresentou um lateral esquerdo chamado Ederson, que depois foi jogar na Turquia. Sim. Ele é chamado de Mehmet Wenderson. E aí o Inter trouxe esse jogador e foi pra entrevista coletiva e aí perguntaram suas características. Ele disse, eu sou bom no apoio, sou bom na marcação, eu tenho um chute forte de perna esquerda. Preciso. Meu cruzamento Veloz é pra chuchu. Daí teve um cara que foi irônico assim, pô, Ederson, você descreveu praticamente o grande lateral da época, era o Roberto Carlos, né? Praticamente o Roberto Carlos, né? Suas características assim, eu sou o Roberto Carlos, mas eu marco melhor que ele. As características são iguais, mas eu marco melhor que ele. Driblo mais. Pô, cara. Mas nós já tivemos aqui em Porto Alegre. O espetacular, não tivemos? Sim, o Wilson Matias. Mas o espetacular é um outro caso, cara, que ficou pro folclore, aí vale o folclore. Do O Inter Carvalho. queria contratar outro jogador e o Carvalho disse que o Inter tá prestes a anunciar um reforço espetacular. Só que naquela tarde anunciaram o Wilson Matias e o reforço espetacular que ele queria não veio. E aí ficou o Wilson Matias com o espetacular e pronto. O futebol é um risco, né? Você corre riscos quando você contrata. Você não sabe se você pode estar contratando O Forlan, o Jason, Neymar. Forlan. Você não, o Forlan. Não, mas daqui a pouco você não sabe, Oliveira. Você contrata o Neymar, tá? E aí, poxa, por uma infelicidade, acontece um problema com o Neymar, tá? E aí, como é que fica? Tudo é um risco. O Forlan, 4 anos antes, tinha sido melhor de uma Copa do Mundo. 2 anos antes. 2 anos antes. Chegou em Porto Alegre, até não dá para dizer que foi um fracasso total, não vejo dessa forma, mas ele não foi aquilo que 2 anos antes, em termos de futebol apresentado por ele foi no Inter, ele não conseguiu. Então tudo é muito arriscado no futebol, é assim, na vida também é assim. Vou te dar 2 exemplos. O Real Madrid contratou o Hazard, que era candidato a melhor jogador do mundo. O Hazard até agora dá pra dizer que é um fracasso no Real Madrid. Nem em forma física ele entrou. Um fracasso no Real Madrid. Outro exemplo, o Manchester United, quando contratou o Cristiano Ronaldo, que naquele momento era um português desdentado, não mais do que isso, o Cristiano Ronaldo chega no United como contrapeso à contratação do Kleberson, brasileiro recém-campeão no mundo. O Kleberson era o grande reforço e o Cristiano Ronaldo veio de contrapeso. No Grêmio 95, a grande contratação daquela gestão era Magno. O Magno. E aí o Flamengo pega também aqui o Paulo Nunes, que é um jogador que o Filipão não queria. E quem é que fez história no Grêmio? Paulo Nunes, não Magno. A vida é assim Futebol também, eu concordo com o Jason, é cheio disso. Por isso que eu acho que tem que separar o estilo de contratação, tá? Numa coluna é Diogo Barbosa e Lucas Silva, eu acho que são jogadores que são contratações válidas. Na outra coluna, o Robinho, que tu sabia que não ia render, o próprio Everton com a troca do Luciano, embora o Luciano não tenha jogado aqui, tá jogando bem no São Paulo, e outros jogadores, eu acho que tem que ser uma... A contratação, ela tem indícios prévios de que ela não vai dar certo, tá? Muitas delas tem indícios prévios que não vão dar certo. Cada um tem, porque isso é muito variável, é muito subjetivo, cada um tem o seu percentual. Mas de 0 a 100, eu estou com acima de 80% para concluir que Diogo Barbosa e Lucas Silva no Grêmio não vão conseguir se não deram certo. Eu concordo contigo, mas são contratações que lá no começo tu podia fazer, contratava. Eu quando o Silva jogou 1, 2 partidas, começava a dar uns espombão lá da intermediária. Ele começou bem, cara. Titular, tem que ser titular, porque não sei o que. O cara que todos nós aqui traríamos e dissemos na época, o André. Isso. O André era uma contratação que era óbvia no Grêmio. Deu errado, acontece. O problema do Lucas Silva é que ele é um jogador que se tornou lento. Sim. Muito novo. Muito novo. Ele não é o mesmo jogador do início de carreira, ele teve uma lesão séria, tá, que deixou ele afastado um tempão, mas é um jogador lento. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a observar, como que a gente
tá discutindo vários jogadores, tá? E olha pra vários jogadores e pensa, pô, esse cara não tá rendendo, esse cara não tá oferecendo, esse cara é isso. Em geral, são jogadores que não oferecem velocidade pro time. Pode pegar. O último recado O do Diogo ouvinte. Barbosa é uma exceção. É uma exceção. Talvez a única coisa que ele tem é a velocidade. Mas ele tem um senso de marcação dele é péssimo. horroroso. Cara, péssimo. ele marca pior do que o Juninho Capixaba. E o Juninho Capixaba não sabe mandou marcar pro Bahia porque ele não sabia. Qualquer time enfrentava o Grêmio em cima do Capixaba. Teve um lateral bom aqui que não ficou, O né? Diogo Barbosa joga menos que o Capixaba. Que era o do Marca Atlético menos. de Madrid. O Caio Henrique. Não, esse era Esse muito tá no bom. Mônaco, jogando bem. Esse joga muita bola. Essa é a seleção brasileira. Felipe de Gravataí diz que o Lucas Silva é o Léo Gago, só que bonito. Uma boa comparação. Cara, é uma boa Pode comparação. ser, cara. O Léo Gago era lento e... talvez o Lucas Silva seja um pouquinho mais inteligente no posicionamento, mas ele é muito lento, é um trem. O Isidoro de Canoas diz que o problema do Diogo Barbosa Aqui, foi ó. principalmente o preço. Ele veio por um valor sim, muito alto. concordo, Essa é a questão, concordo. Se nós juntarmos o apoio do Diogo Barbosa e o setor de marcação do Cortez, teremos um baita lateral, né? Mais ou olha menos. só, o Grêmio contratou. Mais o ou Grêmio menos, contratou Só pra o terminar. Thiago Santos. Eu acho mais Não, ou o Grêmio contratou o Thiago Santos até dezembro de 2023. O contrato do Thiago Santos com o Grêmio é até dezembro de 23. Hoje, ele é indiscutível. Ele é titular indiscutível no meio campo. Mas quando ele chegou e foi anunciado... Ele chegou, eu comprei a briga anunciado. sozinho por ele. Como é que é, Oliveira? Desculpa. Quando ele chegou, eu comprei a briga sozinho por ele. Sozinho não, o Gutierrez tava comigo. Sim, não. O Guti Torcedor também. até Mas hashtag eu quero Thiago dizer- Santos não mandou nas redes sociais. Pra você ver. E o Grêmio fechou até 23. Se ele não dá a boa resposta que ele tá dando hoje, nossa, até 23, o Thiago Santos com um contrato com o Grêmio. O que vai ser feito com esse jogador? Hoje, até agora, até esse momento, o Thiago Santos é um dos principais pilares defensivos do time do Thiago Nunes. Ele tá jogando. Agora tem detalhe só sobre o Thiago Santos que é importante frisar. O torcedor ficou na bronca não pelo futebol do Thiago Santos, mas sim que arretaram com Rafael Pela Carioca, com Borré, É. e aí o Rafinha tá no vai, não Douglas Costa vai, na época, né? Douglas Costa tava na pauta e vem Thiago Santos. É a mesma história do Wilson Matias. O espetacular tá lá, mas vem o Wilson Matias. Wilson Matias que mora em Porto Alegre e tá lidando no ramo imobiliário. Então o Thiago Santos é a mesma coisa. Tu vem, tu arreta com Rafael Carioca, com não sei o que, com Borré e vem Fecha com o Thiago Santos. Aí a torcida, muitos até nem sabem quem é o Thiago Santos. Outros, olha aí, que incompetência, o economildo e não sei o que. Agora mudou, né? Eu sei que essas comparações têm risco e é cedo pra fazer, mas vamos lá. Então não faça. Ele tá jogando o que jogava, o que tava jogando quando foi vendido pra Europa, o Wallace. Quem tá jogando que jogava? o Thiago Santos. Eu acho muito diferente. Tá Olha, cara, jogando. eu vou te dar uma Eu sugestão. acho muito diferente. Eu vou te dar uma sugestão humilde. Muda o teu conceito de avaliação aí, porque de repente sair na noite, tu pode beijar um homem achando que é mulher, né? Não, mas o Wallace era esse Nada jogador. contra quem beija homem. O Wallace era esse jogador de imposição física e que tinha uma boa saída de bola. Era um jogador que cobria a frente Eu da acho área. que tá comparando jogadores diferentes. O bem Wallace é um diferentes. meia de origem, camisa 10 no Havaí, que o Grêmio busca do Havaí na Tu não tá negociação. comparando que com o mandou Jailson? Marquinhos pra lá. Não tá confundindo Eu com o vi o Jailson? Wallace há 2 semanas. Udinese. 3 semanas, talvez. Eu vi Juventus e Udinese, tá? Tá jogando mais à Ele frente. tá jogando mais à frente. O Udinese joga no sistema... Aquele dia tava com 3 zagueiros. Ele joga, não é o primeiro volante que protege a área, ele joga mais à frente. Tem 2 laterais que são ponteiros. Um deles é um argentino que agora foi convocado, chamado Molina. É um time modesto, assim. O grande jogador do time, sendo do time, é o Depou. E ele é o segundo, que é o argentino, Rodrigo Depou. Ele é o segundo... Cara, ele é o terceiro da frente pra trás. É o Okaka, pelo que eu vi, que é o centroavante bem grandão e meio tosco. O Rodrigo Depou e depois o Wallace. Rodrigo Depou, que era o meio atacante e virou volante com o tempo. Não, mas ele tá jogando de meio atacante de novo. Tá de meia. Na Argentina, a Copa Na América, Argentina, ele era volante. né? Ele tá jogando de meia. Meia, agora eu achei um 4-6-1, um 3-6-1. 3-6-1.
com um centroavante, o Rodrigo Depô atrás e o Wallace numa linha com outro jogador. Não, o Wallace é muito Tá à técnico. frente, Técnico. mais à frente, com a número 11, inclusive. O Thiago Santos, ele não é aquilo que se vendeu dele, que ele era um cara que só sabia bater. Ele não é isso, ele sabe jogar. Mas ele não é o Wallace, muito menos. Nesse jogo, Ele especialmente, simplifica. né? O Thiago Santos é um jogador consciente da sua limitação. Ele dá o bote nos caras, tira a bola dos caras e joga curto. Eventualmente tem que dar um passe mais longo, ele eventualmente sabe dar. Ele não é o Gerson, mas ele sabe dar um passe longo também, eventualmente. Mas ele não é o Wallace. O Wallace Por exemplo, é técnico. O Wallace é o cara jogo... que pega a bola, daqui a pouco arranca, é capaz de driblar 2 ou 3, finalizar. O Thiago Santos não faz isso. Nesse jogo, tá, que eu vi da Udinese, o Wallace joga numa posição onde o Thiago Santos não conseguiria jogar. Não, o Thiago Santos, ele é primeiro volante. Ponto. Se for Wallace era no improvisado, é Grêmio como primeiro. Era no Grêmio, mas ele tem um pouco mais de... Eu vejo jogadores diferentes. Por exemplo, eu acho que o Thiago Santos é melhor desarmador que o Wallace. Sim. Um jogador que desarma melhor. Mas o Wallace tem uma Ele é saída mais qualificada. Ele pode ser até mais intenso que o Wallace na marcação. Mas o passe do Wallace é melhor. É um passe que quebra O melhor. Marcelo Leivas, ele se diz que ele é o bugre missioneiro e ele diz o problema é não errar, o problema não é errar na contratação. Acontece às vezes. O problema é escalar eternamente a contratação errada. É um ponto de vista do nosso ouvinte. Sim, é o que a gente está falando do Lucas Silva. O ouvinte aqui pede para perguntar pro Guimarães. Zé, pergunta pro Guima se ele assistiu Roberto Baggio. Não vi ainda. O mágico no Netflix não é mágico, eu acho que é o magnífico, né? Uma coisa assim, tem um outro nome. No Netflix eu já assisti. Eu não vi, eu passei por ele, pelo Baggio, e não parei para assistir. É bem emocional. Tem algumas coisas que revelam um pouco algo que se repete no mundo do futebol, no bastidor. Ele era um jogador que, segundo o próprio pai dele, tinha uma necessidade de ser o centro. Sim. E aí o pai dele lá pelas tantas cornetou, vem cá, tu brigou com o Saque, brigou com o Trapattoni, brigou com todo mundo. Tu já notou que tu tem problema com todos os treinadores? Pai, é que não sei o que, mas tu era assim em casa também com os teus irmãos, tu queria ser tratado diferente dos teus irmãos, e um pai trata os filhos da mesma maneira sempre. E daí ele deu aquela sacudida no rapaz. Mas a carreira dele é pontuada por ele com 17 anos, ele foi vendido por um caminhão de dinheiro. Sim. E ele faz num jogo de despedida lá do time que ele iniciou, ele tá jogando e deram uma bangornada dele e fez 200 pontos, abriram de cima a baixo pra consertar o joelho do cara. Então a carreira dele começa... Não, mas ele é um craque, o Baggio foi um craque. Sim, foi. Né? O Baggio é um cara que aqui, quer dizer, ele teve um grande momento de infelicidade da vida dele, que é o pênalti chutado por cima, o famoso Sepacha raro aquele. Mas o Baggio foi um craque. O Baggio jogou uma Copa do Mundo machucado. E a Itália só chega à final em 94 por conta do Roberto Baggio. Foi bola de ouro da France Football. Foi em 93, a temporada anterior é 94 é o Romário. E depois ele volta a jogar a Copa de 98, quando já pensava que ele estava meio acabado, e assume a condição de titular. O Baggio para mim foi precursor de jogadores da linhagem de Del Piero, Totti, especialmente Del Piero e Totti, esse meio meia, meio atacante que a Itália passou a produzir. Agora nem produz mais tanto esse tipo de jogador, né? A Itália sempre tinha um bambino de ouro, um cara que era o querido. Desde Antonioni. O Mancini foi esse jogador. Mancini. O príncipe, treinador, o Giannini, que era o jogador da Roma, foi esse jogador. Acho que era o Giannini que era o príncipe. O Giannini foi esse jogador. Se pegar mais pra trás, o Maldini era esse jogador, o Paolo, até pelo Cesare, enfim, também foi considerado isso. E aí como esse meio atacante, né? Uma vez o Milan gastou um caminhão de dinheiro para tirar um jogador do Torino que era isso, e nunca rendeu porque se machucou muito, chamado Lentini, que era um jogador que jogava no Torino. E era bom jogador. Era a seleção na base. Bem, era muito bom jogador e não... Estamos nos encaminhando para o intervalo, já que estamos dando essa volteada para além dos limites territoriais do Brasil. Tivemos um evento maravilhoso que marca qualquer coração de qualquer torcedor apaixonado. O técnico italiano chega no Real Madrid e começa a cantar e comanda o estádio. Pega o microfone e vai para um palco no centro e estavam lembrando aquela imagem. O técnico italiano, que tu não lembra o nome, é o cara do Ancelotti. Mas não é no Real Madrid, Carleto, no lugar eles do chamam Zidane. ele. Sim, Carleto de Carlo amigo Ancelotti. do Paulo.
Pode ser, amigão imagino que do sim. Paulo. Imagino que Muito amigo do Pato Mori, nosso colega Isso, da concorrência. Roberto. E uma vez nós colocamos o Carlo Ancelotti no ar, quando eu trabalhava, depois de conquistar lá a 10ª pelo Real Madrid. Muito amigo. Ninguém entendeu, porque o Patinho fazia pergunta em italiano, o Ancelotti respondia em italiano e o Pato traduzia para italiano. Quando o Pato entrava no ar lá eu trabalhava com o Zé na outra, a gente botava no ar, ele misturava tudo, né? Realmente, aqui em Roma. Estou aqui falando com... Nós estamos numa situação e dopo. Eu tava assim meio... Isso é que nem o falecido Júpiter Maçã, quando tava chapado, começava a falar inglês. O Ancelotti é muito amigo do Falcão, foi isso que eu quis dizer. Por isso, muito amigo. Do Paulo. Bem, vamos fazer o intervalo. Pergunta ao comentarista se Nicola Zaniolo não seria esse meia da Itália. Sim, Seria. muito E bom o Júnior me jogador lembra da aqui Roma. também, o Júnior Martins, que está ouvindo o programa, lembra do Gianfranco Zola, que era esse jogador. Sim. Quem perguntou foi o Marco Scarpa, que O está na Zaniolo foto do perfil com a Zaniolo camisa da Itália. Foi revelado por mim, inclusive, na passagem que eu tive pela Roma. O Zaniolo, Videogame, mas foi. o Zaniolo foi esse jogador. Teve um bom Montolivo, chegou a ser esse... Fez essa observação. Vá bene. Vamos então para o intervalo e nós já retomamos. Vamos para o intervalo, já retomamos o Ganhando o Jogo pela Guaíba depois das notícias. Quero dizer rapidamente, Zé, só a título de curiosidade, ontem parei para assistir, eu odeio minha vida mesmo, né? Parei para assistir Boa Vista e Vasco. Eu não tinha mais rigorosamente nada para fazer, não tinha louça para São lavar. Paulo e Não vi, 4 de cara, julho? não vi. Me irritei porque botei uma grana lá e perdi, mas enfim. Tu apostou no São Paulo. Parei pra ver. Sim, qualquer um em sua consciência faria isso. Não, pior que não, que fez uma outra aposta lá meio maluca que. Enfim, deixa pra lá. Parei pra ver Boa Vista e Vasco. Aí pelo menos eu ganhei uma coisinha. O time do Vasco, com algumas figurinhas como Vanderlei no gol, Hernando na zaga, Zeca como lateral esquerdo, Rômulo volante, ex-Grêmio, e o autor do gol decisivo, Sarrafiori. Fez um gol de pé direito, Sarrafiori. Não jogou rigorosamente nada, mas fez o gol decisivo. O Vasco ganhou de 1-0 do Boa Vista. Técnico do Boa Vista. Vocês viram o jogo ou não? Eu não Então, vi, acho que mas vai o ser técnico surpreendente. do Boa Vista não é o Andrezinho, não? Leandrão. Leandrão. Lembra do Leandrão, centroavante, ex-Inter? Técnico do Boa Vista. Mas ele já tá há um tempo lá. Já tá há um tempo. Boa Vista... O Boa Vista é de Saquarema, mas o jogo não foi em Saquarema por algum motivo. Vasco 1-0, o gol do Sarrafiori. Era isso que tínhamos pro momento. E o São Paulo perdeu pro 4 de julho. São Paulo tava com um time misto, né? Operário, Reservão, né? Mas não justifica. E o Guarani enfrentou o Operário, esse jogo eu assisti, foi 5-2 pro Guarani. Diz que foi um jogaço, né? Mas foi um jogaço. Tá, mas vamos porque, lá. olha, um jogo Qual Guarani de e 7. qual Operário? Série B daí. Não, o Guarani é de Ah, Campinas. tá, o Guarani tá, de não, Campinas. O Operário Isso foi que ganhou Série B. do Vasco em São Januário. Operário de Ponta Grossa. Isso, Operário de Ponta Grossa. Foi um jogaço, Guarani. Eu tava assistindo ao Santos, tá? Santos contra o Cianorte, Copa do Brasil. Daqui a pouco começou a sair gol no Guarani. O jogo do Santos estava muito chato contra o Cianorte. Eu fui para Guarani e Operário. E aí, rapaz, não parava de sair gol e gol anulado. E era uma correria para um lado e para o outro. Guarani. O Operário, que, se eu não me engano. Que tem Andrigo no meio-campo. O Andrigo, não, eu acho que ele não jogou ontem. Mas eu não vi ele todo joga o no jogo. Guarani. Não, sim. E o Operário que começou a Série B ganhando do Vasco em São Januário. Né? E que agora, ontem, acabou tomando 5 da equipe do Guarani. Foi um bom jogo ontem à noite. Aí depois o São Paulo contra o 4 de julho, eu vi também alguns trechos do jogo, né, onde o São Paulo jogou com o time B e acabou perdendo. Deixa eu mandar um parabéns aqui, ô José Aldo Pinheiro. Que é difícil, né? Às vezes a pessoa ser reconhecida, por mais que faça coisas boas. Enfim, eu quero mandar um parabéns para Jason Lisboa. Que ontem, no dia da imprensa, ontem, 1º de junho, foi dia da imprensa. E ontem ele foi destaque do site coletiva.net. É verdade. Legal, cara. E foi destaque porque fez a cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil. E o único brasileiro que entrevistou Messi no jogo Brasil e Nigéria. E fez o Messi no Beira-Rio. sorrir. Ele sorriu pra ti? Sim. O que aconteceu foi o seguinte: o Messi acabou com o jogo, né? E aí o técnico da Nigéria, depois do jogo,
Ele veio para a entrevista e falou assim, que o Messi perdeu para um extraterrestre, a Nigéria perdeu para um ET. E aí o Messi veio para a coletiva depois, os argentinos perguntando, Clarim, o pessoal do Olé, todo mundo do mesmo grupo, só ficavam entre eles as perguntas, e daqui a pouco da França vinha uma pergunta, enfim, e eu estava esperando para fazer a entrevista, né? Primeiro foi o técnico, eu não gastei, eu até brinquei na entrevista, eu não queimei minhas fichas com sabela, fiquei com o bracinho para baixo. Aí quando chegou o Messi, eu levantei o braço, né? Eu levantei o braço e fiquei. E o funcionário da FIFA, o assessor da FIFA, que era quem controlava as entrevistas, ele só apontava de longe, e o pessoal que trabalhava na Copa, auxiliando e enfim, ficava entregando os microfones ali para o pessoal que ele apontava. E eram vários profissionais ali da FIFA. E aí caímos. E aí a FIFA te derrubou. Caiu. Voltei. Aí a FIFA, aí o profissional da FIFA começou e aponta para lá, e aponta para cá, e o sinal da internet tá ruim. Que bom enfim. Que esse problema não aconteceu com o Jason durante a entrevista com o Messi, né? Tá, tu tem 30 segundos antes que dê o novo pico. Quer gravar aí? Não é pra contar essa história. Aí pra fechar a entrevista, veio o Messi, aí era a pergunta do Olé do Clarim, do Olé da França, não sei daqui, da onde, blá, blá. Eu levantei o braço e o cara olhou pra mim, era a última pergunta, eu vi ele fazendo o sinal de última, e ele apontou lá pra trás onde eu tava, e eu ainda fiz assim, eu ainda apontei pra mim. Eu? Sim. Nada. E aí eu fechei a entrevista com o Messi. Aí eu perguntei para ele sobre o que o técnico tinha dito, né? Poxa, todo mundo já tinha feito várias perguntas, e eu falei, olha, o técnico da Nigéria falou que hoje a Nigéria perdeu para um extraterrestre. Eu quero te perguntar o seguinte, você é um extraterrestre ou não, Messi? Aí ele começou a rir, largou os fones, né? Foi consagração, né? Largou os fones, começou a rir e disse, não, sou apenas um jogador de futebol. Querido. Não, mas ele é. Mas isso é bacana. Por que eu quero parabenizar o Geison? O Geison é o que eu sempre digo, só conta história quem tem história para contar. Eu acho que tu deveria contar mais histórias, porque eu fui testemunha de umas 15. Verdade, essa eu não fui testemunha, as outras 15 eu fui. Não. Fora as outras que eu também não fui testemunha. Então é isso, cara. Só conta história quem tem história para contar. O Geison, ele tem assim uma... eu vou chamar de dom, não sei se é o correto, mas o Geison sabe contar a história. Ele às vezes dá aquela coisa meio Nelson Rubens, eu aumento mas não invento. Ele dá umas aumentadas assim, espetacular, mas cara, aí ele começa a contar e prende, aí daqui a pouco tu para e tá todo mundo olhando a história e ele dando umas aumentadas, deixando passar, mas é muito legal. É que tu não espera uma sacanagem, uma trairagem de um cara que tem uma alma pura, 100%. Então tu presta atenção, esse cara é sério, daqui a pouco ele tá te dando uma sacaneada. E tu nem mas percebe. Ele não tá fazendo isso. E aí ele ganha o povo. Ele ganha. Tinha que fazer o stand-up. Eu já falei, o Geison é o cara mais engraçado, um dos caras mais engraçados que eu conheço. E é um cara 100% do bem. Mas né? tu briga Além muito com ele, Guimarães. Eu nunca. Não briga muito, tu briga não muito. Não brigo. O Geison é muito engraçado. Vira e mexe, tu descarrega um caminhão de brita em cima dele. O Geison foi tão... A pergunta do Geison pro Messi foi sensacional, mas tão sensacional que ele conseguiu tirar um sorriso do Messi. É verdade. Virou vinheta nos programas esportivos argentinos na época, eu lembro. Vários utilizaram, o Olé fez matéria, enfim, todo mundo fez matéria da reação do Messi quando eu perguntei para ele. Tudo mudou, né, Geison? Tudo. A vida. Coisas para o bem, para o pior. A gente assim vai indo. Cara, eu podia fazer a pergunta para qualquer um, mas veio a calhar, eu vou fazer pro Geison. O Geison entrevistou o Messi na Copa do Mundo. O que tu acha quando o Joãozinho das Couve se nega a dar entrevista na saída de campo? O Messi parou pra falar e o Joãozinho das Couve não. Não, é um absurdo. Mas o Geison... Não, é um direito, cara, mas também é um direito nosso achar patético. Deixa eu dar um depoimento também, porque eu também... acho que a do Geison era estilo conferência, o Messi sentado e todo mundo um por um, né, Geison? Eu fui no cotovelo... Mas depois, na zona mista, quando ele passou pela zona mista, claro que ali ele só falou pros argentinos, ali não mas dá ele pra falou chegar nenhum estrangeiro. Ele falou pra onde eu tava. Na Copa América de 19, o Messi parou onde eu tava ali. Só foi difícil fazer a pergunta, porque tu tem que...
né? Os argentinos tomam conta realmente, mas eu fiz pro Agüero, por o exemplo. Snyder. Pro Agüero eu fiz pergunta, pro Di Maria eu fiz pergunta. Pra Satu. Deixa eu ver se tem mais algum jogador. De astros, né, Guimarães? Mas o Guimarães. O Messi oitavo, um momento glorioso. Jesus, mas claro. o Messi é o Messi. O Messi é o Messi. O cara tem que estar preparado. Isso é que nem tu entrevistou o Pelé. Só que o Messi, não, o que eu queria destacar é o seguinte: é Maradona, se fosse. Pelé é outro que já parou pra mim também. Eles param. Eles param, o jogador internacional para dar entrevista. E da seleção brasileira também, tá? Não é só esse lance de... Na seleção brasileira não achei nenhum jogador mascarado. Eles param. Pararam na zona mista. Os mais atenciosos que eu lembro foram Roberto Firmino e Daniel Alves, que não ficou de fora da Copa América, né? Cara, tem uma vinheta... E por uma questão daqui, o Alisson... Tem uma vinheta... rolando no Sport TV com Daniel Alves falando que ficou fora da Copa. Tu tá brincando comigo. Juro. Salva. Tem. Salva isso. Ele dizendo que ficou fora da última Copa e não quer ficar de fora da próxima. Essa coisa da oportunidade que vocês estão falando, eu já comentei aqui uma ocasião, essa conjugação de astros. Eu tava de repórter pro canal de esportes do Sport TV, Grêmio contra Boca. 2007. E aí tinha a zona mista. A parte dos repórteres de rádio era um monte de gente. E a parte dos repórteres de televisão tinha só o Zé Aldo. E o cabo main da TV que gerou as imagens era amigo de infância do Roman. E aí ele fez um sinal pro Roman. Fala pra esse. E o cara parou. E eu esgotou o meu potencial porque eu não... Primeiro tava constrangido com o meu portunhol. Segundo, o cara tava jogando demais, ele era o dono daquela final. E aí eu fiz 2 ou 3 perguntas e ele ficou me olhando como se esperasse mais perguntas. E eu digo, não quero ser inconveniente do cara. E agradeci ele. Uma exclusiva assim à vontade, eu podia perguntar, porque ali naquele espaço que era só pra TV, os caras do rádio não vinham. E eu tava pela TV. As TVs pagam os direitos, então elas têm um certo privilégio de receptividade de parte dos personagens, né? A câmera, ela exerce um certo fascínio também no boleiro. E ele parou. E eu fiz 2 ou 3 perguntas e agradeci. Me esgotou completamente tem uma outra o repertório. também, Zé. Eu perguntei até pro Guimarães esses dias. Eu perguntei até pro Guimarães esses dias, eu não lembro por que eu fui. A gente fez um jogo Brasil e Argentina em Córdoba. Super clássico. E eu fui escalado, super clássico. Aquele que o Damião dá uma lambreta, né, no Enzo Pérez. E aí. Não, no Emiliano Papa. Isso. Emiliano Papa que isso joga aí. até hoje, titular do Arsenal do Sarandi. Isso aí. Não sei onde eu tirei, Enzo. Mas aí, depois do jogo. Essa divisão que o Zé fala é verdade, ela existe. E hoje a fiscalização, ela não tem como, você não consegue. Eu não sei por que naquele dia, naquele pós-jogo... Embolou. Não teve, exatamente. E eu fiquei ao lado do Vitorino Sherman, então repórter do Sport TV, falecido na tragédia da Chapecoense. Isso. E ele conhecia todo mundo da seleção. Então os caras apontavam na zona mista e paravam pro Vitorino Sherman. Para todo mundo. E eu ali do lado. E eu fui na onda. E era todo mundo. E aí daqui a pouco veio o Neymar. E o Neymar parou. E eu também perguntei da lambreta do Damião o que ele achava. E o Neymar disse: quer me derrubar o Damião. Mais ou menos isso foi o que ele disse. O Damião quer me derrubar aqui na seleção, porque ele deu a lambreta e quase fez um golaço. E até depois também ele usou nas matérias a resposta do Neymar. Então, esses são alguns lances que a gente, né, vai da sorte, vai da competência, vai do momento, né? Hoje não se mistura mais, hoje não tem como, o pessoal tá fiscalizando e não tem como, mas naquele tempo deu pra dar o drible. Oreste, te mandei um WhatsApp aí, dá uma olhada e depois tu comenta. O Jason pra ti também. Eu queria falar do sorteio da Libertadores, pode? Né? Sim, não, vamos falar. Estão nos cobrando que a gente fale sobre a definição da Copa América. O pessoal gosta de... Eu quero... Mas vamos cobrança falar, pra tu recebendo os boletos, agora manda tudo pro WhatsApp. Eu quero falar do sorteio da Libertadores, porque... O Inter, o Inter gostou, né? Pergunta pro Orestes. O Inter foi da tensão à euforia, da emoção para euforia. Porque caiu aquele adversário que tá talhado pro Inter enfrentar, embora eu ainda ache o Olímpia favorito para eliminar o Inter. O Inter tava chulhando para não pegar São Paulo, Boca, River, Vélez.
o Defensa e Justiça. E no final era São Paulo? E no final era 50%, né? Porque sobraram só River e Olímpia. Eu falei ali, São Paulo, River, Boca, Vélez, Defensa e Justiça, e podia flertar ali com os paraguaios, Cerro, Olímpia e tal. E o Católica junto. E o Católica e tal. E que deu Olímpia. O Olímpia foi o único time que o Inter venceu 2 vezes esse ano, no confronto que teve, nos confrontos. E sendo que uma das atuações foi, acho que a melhor, se não uma das melhores, a melhor atuação do Inter com com o Ramires. Fatídico jogo do Marcos Guilherme sem a bola. Então, veja bem, é um problema agora, não vai ter o Marcos Guilherme, né? Mas veja bem, o Inter conseguiu, o que significa dizer que aumentam as chances, eu acho que agora ela passa de 5% para 30% de classificação, e em dando 30%, eu tô pegando o Inter de hoje, tá? Daqui a 40 dias vai ser um Inter completamente diferente. Tô pegando o Inter de hoje. Assim como o Olímpia vai ser um Olímpia diferente. Sim, tá mudando muita coisa lá já. O Inter classificando já vai mais $1 milhãozinho pra conta. E já vem outro dia. É dinheiro que entra, porque não vai ganhar Libertadores. Olha, eu acho que é mais. O Olímpia e o Flamengo, Cristiano. Pois é, cara, mas aí é o seguinte, eu já acho que ele já fica pro Olímpia, mas se passar, não passa pelo Flamengo ou pelo Defensa e Justiça. Aí tu me permita, Zé, eu vou dizer o mesmo que eu disse no Agora de manhã pra ti, pro Bauer e pro Jurandir. O primeiro adversário do Inter é ele mesmo. Depois vem o Olímpia. Primeiro ele mesmo. Por quê? Porque o Inter vai ter 40 dias pra começar a jogar futebol. Eu acho muito difícil o Inter piorar em 40 dias, porque olha, pra piorar vai ter que fazer força. Então, partindo desse princípio que é lógico, só pode melhorar. E vai pegar um Olímpia que é horroroso, que é muito fraco, que tem um técnico inventor, que é o Ortemann. Aliás, o Ramires conseguiu pegar um técnico que inventa mais do que ele, que é o Ortemann, que monta um esquema por jogo, uma estratégia por jogo e geralmente dá errado. Mas quando apertou o sapato, tocou o Tátira, né? Sim, mas perdeu pro Inter. O sapato já estava apertado contra o Inter no Paraguai, ele perdeu também. Então assim, ele perdeu o Campeonato Paraguaio pro Libertad, ficou 5 pontos atrás do Libertad, perdeu o Campeonato Paraguaio. Alguns jogadores vão sair. O Olímpia, assim como todo o futebol paraguaio e todo sul-americano em geral, tem crise financeira. Vários jogadores têm contrato acabando agora no final desse mês de junho. Então eles vão, alguns ter contrato rescindido, alguns serão vendidos. Os 2 destaques do Olímpia, destaques entre aspas, o Richard Ortiz e o Recalde devem ficar, mas são jogadores assim, incomparáveis com aqueles que o Inter tem à disposição. Então, para mim, o Inter pegou o time mais tranquilo possível. Para mim, o Inter era favorito contra 3 equipes: Católica, Cerro e Olímpia. Para mim, o Inter hoje não entraria como favorito nem contra o Defensa e Justiça. Aliás, acho que o Flamengo vai parir uma bigorna para passar pelo Defensa e Justiça, diga-se de passagem. Mas deu muita sorte o Inter. Pegou o Olímpia e tem condições de se classificar. E o Grêmio com a LDU? Cara, eu acho que o Grêmio vai se dar bem com a LDU. Já jogou esse ano umas 3 vezes na altitude, né? 2 vezes. Não 3? Mas contra times inqualificáveis, né? O Del Valle não é inqualificável. Não, o Del Valle não foi no altitude. Foi no Paraguai. Foi no Paraguai. Jogou contra o Ayacucho na altitude e contra o Laikidá agora. Não, mas contra times inqualificáveis sim, mas quer dizer que não vai. Olha, vai sofrer na altitude. 2.800 metros, que aqui é difícil, mas não é o que foi La Paz. Não, o que é Sucre. É difícil, mas eu acho que o Grêmio tem mais qualidade do que a LDU. Ali além, eu também acho. E fiz questão de ressaltar isso ontem no Repórter Esportivo. Para deixar muito claro, o Grêmio é mais time que a LDU. Ponto. Ninguém tá dizendo o contrário. Porém, das 8 possibilidades de adversário que o Grêmio tinha, para mim, a LDU é o mais forte. Ela é mais forte que Júnior de Barranquilha, que Deportivo Táchira, que Sporting Cristal. A LDU é mais time que eles todos. Tem 3 caras bons na frente. Johan Júlio, que é o meio-campista. Billy Arce. Mas o Penharol não estava no pote 2? O Penharol não. O Penharol estava no mesmo pote 2. Era o Nacional que estava no pote 2, né? O Nacional estava no pote 2. A LDU é mais time que o Nacional. E o Santos estava no pote 2. O Santos, eu até agora não vi nada do Santos. Mas... Nada mesmo. Nada mesmo. Então tem Billy Arce, tem Johan Júlio e tem o centroavante chamado Christian Martinez, que jogou algum tempo na América de Cali. Só que a defesa desse time é muito fraca. A LDU há 1 mês e meio que não tem um jogo seu com 0 no placar. Em todos os jogos ela marca e ela sofre. Ela faz e ela leva. Ela conseguiu, por exemplo, empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro. O que não é qualquer time que consegue. Só que ela deu azar no sorteio
da Libertadores, caiu no grupo da morte, com Vélez e Flamengo, e deu azar no sorteio da Sul-Americana, pegou o Grêmio. Não, vamos ser sinceros, o Grêmio era o time que todo mundo queria fugir. Ninguém do pote 2 queria encarar o Grêmio. A LDU encarou. Então, com certeza, os equatorianos estão lamentando muito mais do que aqui. O Grêmio é melhor do que a LDU. Agora, se tivesse pego um Sporting Cristal, um Deportivo Táchira, um Júnior de Barranquilla, um América de Cali, seria mais tranquilo. É bom ficar com os olhos abertos, mas o Grêmio é melhor. Eu quero ouvir a Ana também. Às vezes a gente vai formando umas convicções e tem algumas desconfianças, e a gente ouve um outro colega e o colega vai te demovendo ou vai te deixando ainda mais em dúvida. Não existem elementos concretos para me dar esse sentimento, mas eu tenho um sentimento que o Inter vai acertar com esse técnico e vai deslanchar. E quando eu falei assim, durante a fala do Cristiano Silva, se passar pelo Flamengo é candidato, ganha corpo. Eu tenho essa desconfiança que o Inter pode encorpar e pode avançar na Libertadores. Mas a realidade atual, objetiva, é que o Inter está decaindo de rendimento. E o técnico parece acusar a pressão. Ele parece estar errando, porque qualquer ser humano sob pressão, por vezes, escolhe caminhos errados. E a impressão que me passa é essa. Agora, o Grêmio, eu ainda não tenho convicção nem pra lá nem pra cá. Vai na Ana, que depois eu quero falar sobre isso, que é uma coisa... Interessante isso, que o Grêmio tá com uma baita campanha, campeão gaúcho. E não, o Grêmio não sei se vai. Não tem. Mas é o Inter que patina num grupo fácil da Libertadores, não consegue vencer Grenal e tem dificuldades imensas contra o Sport Recife. Eu tenho convicção que vai ganhar a Libertadores. Interessante isso. Não disse que vai ganhar, que vai ser candidato sério ao título da Libertadores. É interessantíssimo isso. Tu não disse que seria candidato sério? Que o Inter passar pelo Flamengo encorpa e é candidato. Então, se passar pelo Flamengo encorpa, eu não sei porque tá rindo. Alguma coisa que eu falei equivocadamente? Não, eu não tô rindo. O modo como tu disse, parece que tu potencializou para um outro sentido. Não, eu potencializo conforme as coisas aqui dentro do programa. Tu também ontem potencializou para um lado que não foi o que eu disse, mas a regra que não tá no papel, mas acho que é essa. Mas vamos lá. Eu só queria entender a lógica. Essa vacina. O Grêmio não tá, o Grêmio não consegue. Não, eu não tenho convicção sobre o Grêmio. O Grêmio pode fardar com Ferreirinha, o Grêmio só contratou o Douglas Costa. A maior contratação do futebol brasileiro nos últimos, 5 anos. Para ser o melhor jogador do Brasil. Só contratou o Douglas Costa, que ele vai botar num time que já tem um Ferreira esmirilhando, um Diego Souza metendo gol e um Matheus Henrique. E lá tem um Léo Chu que tá surgindo bem. Tem um Jean-Pierre que é banco, mas tá, sabe? Mas eu não tenho. E vou pegar o sistema defensivo. Um baita goleiro. Jeromel e Kahneman que voltam hoje. O Rafinha. Tem o Rafinha lá. E tem o Wanderson. Na esquerda tá bom. Na esquerda tem um buraquinho ali que dá pra dar um chapisco ali. Esse time, que é um dos 4 melhores do Brasil. Eu não tenho convicção, porque... eu vou pegar o Inter, que tem um técnico que tá chegando agora, tá tomando uma pressão desvairada e é um pardalista e não sei o que, mas esse time vai ser campeão. Olha, eu vou dizer o seguinte, tu quer arrebentar a banca sozinho. Pode ser. Essa tua certeza, nem o presidente Alessandro Barcelos tem. Não, eu não falei de certeza, Cristiano. Bom, esse teu sentimento, nem o Alessandro Barcelos tem. São desconfianças que eu tenho em relação ao Inter e que eu não tenho em relação ao Grêmio. Vai na Ana que eu queria falar sobre isso, eu acho que é um ponto. O detalhe é o seguinte, o Inter não tem zagueiro. O lateral esquerdo do Inter é um ponto de interrogação, que horas vai bem, 2 horas depois vai mal. O Inter, os melhores jogadores do Inter estão numa frigideira em fogo alto, que é Denilson, Patrick e o Rodrigo Dourado. E o Cuesta também vou botar. O goleiro do Inter, sabe, hora salva, hora falha. Mas esse time, eu tenho uma desconfiança que ele vai surpreender. Cara, eu te invejo com o teu otimismo. Qual é o anverso o Zé tem a ideia romântica do futebol ainda, Cristiano Silva. Eu acho que vive naquela ideia ainda que as adversidades podem
ser superados a todo custo, porque um pouco da magia do futebol é isso, porque é claro, com consciência, analisando friamente, o Internacional tem bem menos chance do Grêmio de continuar, né, nas competições. Aí a gente tem a Libertadores, né, que o Grêmio não disputa, agora teve de maneira bastante positiva um adversário que não é dos piores, mas como a gente trata, né, o principal adversário agora do Internacional é ele mesmo, porque não se compreende o esquema de jogo, não tem as peças necessárias para executar o que se propõe, e principalmente eu vejo que tem sim problemas de vestiário, como nós já diagnosticamos aqui em diversas oportunidades. Eu acredito, né, tem que ter divergência para ter debate, e eu ainda curto um pouco dessa ideia romântica aí do Zé, mas vejo que o Inter tem bastante dificuldade, vai precisar superar um problema que é 3 vezes, 5 vezes, acho até maior que o do Grêmio, que tem contratações importantes, que os reforços já estão dando resultado, que a própria contratação de um novo técnico que também tinha uma pressão enorme, também tinha uma responsabilidade enorme de substituir um ídolo, alguém que, né, vestia a camisa e era um torcedor do clube, contava aí com apoio incondicional até, vamos dizer assim, os últimos meses do seu trabalho, um dos trabalhos mais longos, né, realizados aqui no Brasil em relação a técnico e elenco. Olha, eu acho que o Grêmio tem mais chance, sim, acho que tem, nesse momento, mais oportunidades, mas vejo que agora também passa por uma turbulência na questão do Covid-19, porque tem desfalque, tem jogadores aí que vão ficar 2 semanas, não interfere tanto na Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro já começa, quem sabe, intensificar essa pressão pelos resultados, que nem o técnico, né? A gente não sabe nem quem vai ficar na casa mata. Mas vai ter o jogo do Flamengo, foi até cancelado, então até isso o Grêmio teve sorte. Essa sorte teve. Vai pegar o Flamengo com todo mundo já recuperado. Vai jogar agora, 10h30 da manhã, tipo aquele futebolzinho de domingo de manhã da Várzea ali. Vou bater uma pelada lá, pum, churrasquinho depois, pagodeiro. 10h30 da manhã. Mas isso aí, não, quantas vezes tu jogou 10h30 da manhã lá em cima no Conceição lá? Tá, mas eu não sou profissional, né? Não, mas aí, velho, mas aí nós estamos falando de Recopa Gaúcha, que o Grêmio vai botar lá os juvenil com os fraldinhas. Mas olha só, esse jogo da Recopa vai a transição, né? O próprio Grêmio disse que vai a transição reforçada de 2 ou 3. Mas olha os desfalques do Grêmio para esse momento. E eu acho, já falei isso também, o Grêmio teve uma tremenda sorte. Se deu azar no sorteio da Sul-Americana, deu sorte nisso, de não ter o jogo do Flamengo. Porque o Flamengo não teria os caras que estão na seleção, mas o Grêmio não teria Diego Souza e Ferreira, que são os 2 melhores do time hoje, Rafinha, e reservas como Pedro Lucas, Rodrigues, Luiz Fernando, o preparador de goleiros Mauri Lima, tô com a lista do Correio do Povo aqui, Mauri Lima, o técnico Thiago Nunes e os 2 auxiliares diretos do Thiago Nunes, o Evandro Fornari e o Kelly. Tu botou o Darlan aí? O Darlan foi o de ontem, 11. Maicon e Darlan, né? O Maicon que me disseram, né? conversando com o Pfeiffer ontem, que parece que não é Covid. E o Kelly e o Fornari, eles testaram, que são vários testes, né? Eles estão esperando a contraprova. Mas eles estão com sintomas, né? Sim, aí estão afastados, tá certo? Afastados de qualquer maneira. E o Darlan tá nessa lista aí. Ainda então tem. São 11. Aí tu botou ainda na seleção Breno e Matheus Henrique, né? Com os 2 desfalques, a seleção vai a 13. E cara, o Pinares. O Pinares é seleção do Chile. Então, olha só. O Guimarães é um time. Não, eu queria colocar o seguinte, tá? Esse time, essa relação, Guimarães, que a gente botou aí, que o Oliveira citou, é melhor que o time que foi jogar no Equador lá contra o Só que o Grêmio teve sorte, sabe por quê? Não, isso aí é azar, teve sorte porque a tabela do Grêmio nesse período é fraca. Então vai ter Brasiliense, Santa Cruz e Brasiliense. E mais espaçada, né? E mais passada. Santa Cruz. Não, mas é a tabela do Grêmio. Tem Brasiliense. Brasiliense. Mas só que eu não sei se volta contra o Atlético Paranaense. Eu acho que... Porque são 10 dias... Sim. Mas o ciclo de alguns, sim. Não todo mundo. Pode ser que Rafinha... O Diego Souza, o Rafinha pode ser que... E Ferreira. Esses aí vão voltar. Tem uma coisa bem importante, tá? Que o Zé Aldo falou sobre as perspectivas, tá? Eu vejo que o Internacional comemorou o Olímpia como adversário. A gente trabalhou e viu os jogos do Olímpia. O Inter ganhou os 2. Aliás, o Inter, entre os adversários da sua chave, o que melhor enfrentou foi o Olímpia, porque foi o que o Inter não perdeu. Mas o jogo do Paraguai foi um parto, tá? Foi 1-0 ali. Foi um jogo em que o Ramires falou dos princípios bem jogados, mas eu vi muita dificuldade. O Zé Aldo falou uma coisa que não é... que é válida. O Inter tem uma queda de rendimento, tá? O Zé Aldo falou e todo mundo falou, né? Não, mas ele falou agora, né? Falou exatamente isso. Ele falou agora o que a gente tá falando há 3 meses. Só que a curva evolutiva que o Ramires coloca como ascendente,
é uma redundância, evolução e ascendência, enfim, a curva que ele coloca como evolutiva e ascendente, eu não vejo isso. Isso aí foi colocado porque tá todo mundo falando do tempo. Vamos lá! Ok, até agora, o que a gente viu? Não era para ter uma evolução efetiva? Eu não vejo essa evolução efetiva. Eu não consigo enxergar. Eu acho que o primeiro tempo contra o Sport foi um primeiro tempo onde os princípios foram bem apreendidos, foram bem assimilados. Agora, no segundo tempo, foi um pavor. É possível dizer, embora o termo seja banalizado, tá, que taticamente o Inter foi muito derrotado no segundo tempo. Mas muito derrotado. O segundo tempo, os últimos 3 jogos. O segundo tempo do Inter fisicamente foi um pavor, compromete e taticamente também, porque foi uma mexida simples, foi tirar um lateral que estava no meio, colocar na lateral e colocar um jogador de mais movimentação no meio, depois mexeu mais ainda no jogo quando tira o Thiago Neves e coloca o Gustavo que vai mexer o setor. E o Sport, ele envolveu o Inter taticamente. E essa é a preocupação. Eu sei que tem um pessoal do apoio incondicional aí. Não foi só o Sport, Guimarães. O Always Ready também. O melhor momento do Inter com 2 contra por o Always Ready foram os primeiros 30 minutos. Depois começou a jogar menos, o gráfico foi para baixo. O melhor momento do Inter no Grenal é o 11 contra 11. Depois da expulsão, o Thiago Nunes pensa rápido, tira o Maicon, bota o Wanderson e o Miguel Ramírez demora pra pensar. O Grenal mexeu bem. E contra o Sport, o Inter começa melhor e piora ao longo do jogo. Em todos os últimos 3 jogos, o Inter piora no segundo tempo. Isso não é só físico. Isso é por conta de decisões do treinador. Isso pra galera do apoio incondicional também sou a favor de dar tempo, tá, gente? Mas me apresentem indícios de que isso vai dar certo. Só isso. Tá, eu queria entrar aí para dizer o seguinte, na verdade para repetir uma tese que eu tenho trazido há algum tempo, pegando ali alguns termos. Eu também não vejo evolução no Inter, eu vejo transformação. Transformação não é sinônimo de evolução. Tu pode transformar algo para pior, é uma transformação. Qual é o exemplo que eu trago disso? Vamos pegar o Inter do ano passado para esse. José Aldo, qual Inter era melhor? O Inter do Kudê, o Inter do Abel ou o Inter do Ramírez? Não, o do Kudê e do Abel foram melhores, alcançaram um rendimento melhor. Ou seja, existe uma transformação para esse ano que é uma transformação para pior. Eram mais estáveis aqueles dois. Perfeito. O que não quer dizer que não possa em algum momento dar uma guinada e melhorar. Eu acho que pode, porque eu acho que o grupo do Inter é bom, acho que o time do Inter é bom e acho sim que o técnico é bom. Mas para que essa modificação, para que essa transformação ela seja para melhor e não para pior, o técnico vai precisar ceder em alguns pontos que o Kudê cedeu. Exato. E que o Abel cedeu. Eu digo o seguinte, cara, eu já gostaria de receber indícios. A gente trabalha com... Já vejo indícios. Eu não vejo indícios. Em alguns primeiros tempos... Ele recebeu, Guimarães, no Grenal... O Jason, eles recebeu no Grenal. Não, eu tô falando o seguinte, eu gostaria de ver alguns indícios de que o time tá em evolução. Porque não é só, porque senão fica o complexo da roupa do rei, né? A crônica da roupa do rei é aquela que o rei tá pelado, tá nu, e aí mente que o alfaiate mente que deu pro rei uma roupa que só os inteligentes podem ver. O alfaiate valente. E aí todo mundo ficou olhando pro rei, que roupa bonita, só que todo mundo vendo o rei nu, só que alguns dizem que a roupa tá bonita, né? Que a roupa tá bonita pra dizer que não quer admitir que são burros. Eu só quero fazer essa crônica da roupa do rei, só pra fechar, Cristiano, essa crônica da roupa do rei, não me venha com essa história porque não tem ninguém vendo indício de evolução no Inter, tá? Ninguém. Nem o Ramírez. Só que o Ramírez tá pagando de cronista da roupa do rei. E tá todo mundo, veja bem os princípios. Vamos parar com essa palhaçada aí, tá? O que se fala do primeiro tempo do Grenal, o Inter dominou, mas mais porque o Grêmio tá mal escalado. Concordo contigo. Porque quando o Grêmio escalou bem, acabou o domínio. Teve o Maicon tava em campo arrastando o time. Tá, mas uma coisa, peraí. Uma coisa, de um indício que o Inter melhorou no Grenal, começou contra o Always Ready e foi desfeito. Qual é a grande dificuldade do Inter em termos de elenco hoje? O Inter não tem um ponta driblador. Não, o Inter não tem um zagueiro pelo lado direito confiante. Eu tô dizendo, eu concordo contigo, o que tem tá machucado. Mas eu concordo contigo, eu tô falando em termos de proposta, que no Grenal tinha que ganhar, tá? Porque tinha perdido em casa. O Inter não tem um ponta que drible.
O ponta que consegue driblar, que é o Patrick, não tem velocidade. O ponta que tem velocidade, que é o Caio Vidal, não tem habilidade. O Inter não tem um ponta que drible. O que é que fez o Ramírez no Grenal? Vejam só que genial. É claro que eu tô sendo irônico, tá? O genial com J. Escalou um time sem pontas. Mas vem cá, é óbvio. Se tu não tem ponta, não escala o time com ponta. O que é que ele fez no Grenal? Palácios de enganche, que é a melhor coisa que o Palácios apresentou até agora, e 2 caras na frente, enfiados, Thiago Galhardo e Yuri Alberto. E ele poderia repetir isso com mais tempo, senhores, com o Tyson de enganche, e Yuri Alberto e Galhardo na frente, Palácios no banco, ou se ele gosta tanto do Palácios de enganche, com Tyson e Yuri na frente, ou Tyson e Galhardo, o que é que ele faz contra o Sport Recife? Volta a escalar o time com ponta. Não! Se tu não tem ponta driblador no teu time, não escala a ponta para driblar. Então são questões assim, Zé, para fechar de minha parte dessa observação. Eu acho que o Inter começou o Grenal jogando bem porque surpreendeu o Grêmio com isso, que é até certo ponto uma obviedade. Se tu não tem um ponta que saiba driblar, então não escala a ponta para driblar. Ores. O Zé, é o seguinte, o exemplo do Internacional foi dado nesse último jogo contra o Sport. No primeiro tempo foi bem o Internacional, o Guima já falou sobre isso, eu estava lá, foi bem o Internacional, fez 2 gols. Agora, no intervalo, o técnico do Sport chamou a rapaziada e disse o seguinte, eles estão jogando dessa maneira, agora nós vamos jogar em cima dessa maneira que está o Internacional, e o Sport acabou conseguindo um resultado até certo ponto positivo. Uma coisa... Então, quer dizer, o pessoal já está conhecendo o trabalho do Internacional, está jogando em cima daquilo que o Internacional faz e está surpreendendo o Internacional, que peca também no preparo físico no segundo tempo. Eu vi que tu olhou o WhatsApp que eu te mandei. Eu quero saber se tu gostou, se tu consome esse produto ou se tu largou de mão já e não consome mais. Tem uma caixa registradora, que isso? Deu alguma coisa estranha, mas assim, só para colocar algo que o Enes não consegue responder. Que falaram sobre a coletiva, tá? O Ramírez se sentiu... Não, era um outro telefone que estava tocando aqui. Eu quero dizer o seguinte para ti. Acontece de tudo nessa É uma bela foto, Cristiano. Mas tu consome ainda? Parabéns. Tá bom. Se atrapalhou um pouquinho. Às vezes, né? Nem sempre. Que voz, hein? Olha só, o Ramírez ficou incomodado que o Sport decifrou o sistema na entrevista coletiva dele. Eu achei muito gozado isso. Não, mas ele ficou incomodado porque ele estudou o Always Red numa maneira e veio com outra, e aí... E isso aí é uma loucura. Eu acho que é isso que eu tô começando a entender nas coletivas do Ramírez. Porque é o seguinte, o treinador pode chutar o balde contra a imprensa, contra a torcida, contra a arbitragem, contra todo mundo. Agora é a primeira vez que eu tô vendo um treinador se incomodar porque o outro treinador descobre o que ele tá fazendo. Mas eu acho que não é descobrir o que tá fazendo, mas o Ramírez se incomoda quando o outro time prefere se defender do que atacar. Não foi, mas o Sport atacou. O técnico... eu tô falando do Always Ready. Contra o Always Ready, ele disse lá pelas tantas que o Always Ready ficou com os 11 atrás da bola. Acontece, e daí? Mas é claro que vai ficar com 11 atrás da bola, é o Always Ready. Exato. Se ele jogasse contra o Manchester City, não ficaria. Mas isso eu percebo... Mas contra o Sport, ele ficou chateado que o Sport atacou. Mas é que isso eu percebo, Guimarães, em alguns técnicos que são assim mais ofensivos, ou mais propositivos, ou mais conceituais no caso dele. Alguns técnicos se incomodam quando o outro time opta por se defender. Lembra o Renato no Grêmio, uma vez que ficou brabo que o Inter quis se defender no Grenal? Sim, e o Renato disse que era um absurdo jogar assim? Cara, não é absurdo. Me chamou a atenção que ele ficou brabo quando um time optou por se defender e ficou brabo porque o outro time optou por atacar. Cara, se defender isso também é o cúmulo da teoria. Estratégia. É o cúmulo da teoria. Se incomodar porque... poxa, o outro treinador... descobriu como é que eu jogo, cara, mas não pode. Tá me lembrando do Barroca. Como assim? O rei, só os inteligentes podem ver a roupa do rei. Ana. Eu acho que é uma estratégia também do adversário, né, Guimarães? Acho que essa revolta, acho que tu tem que ter o recurso suficiente. Acho que mostra mais uma vez aquela ideia de que tu não pode ficar brabo com um outro, que tu não controla as decisões, tu tem que ter decisões que tu consiga controlar o teu elenco, substituições ou até mesmo uma nova ideia de jogo, porque parece assim, o tudo ou nada não existe pro Ramírez. E vejo até a ideia de querer vir
de um time que era menor e não tinha tanta responsabilidade também acarreta que ele era sempre o que surpreendia, não o que seria surpreendido. Acho que trocar um pouco, inverter esses valores, e a gente vê que o Internacional, sim, tem o tamanho, é colocado como favoritos aí nas competições, a gente viu, né, até na mídia internacional, agora com os sorteios, essa ideia de que o Inter precisa ser o mais forte, precisa surpreender, mas também precisa ter consistência de jogo, eu acho que isso também irrita um pouco ele, porque ele não consegue numa estratégia pequena, até porque não tem, acho que, o recurso humano para isso, conseguir uma alteração muito brusca. Se espera que o Internacional ataque, então é óbvio que ele vai encontrar mais retranca, mais time fechado, do que um time que vai atacar e vai para cima do Inter. Ô Zé, permite eu trocar o assunto, fazer uma referência aí? Sim, tranquilo. Porque recentemente nós tivemos um fato que aconteceu em Chapecó de um repórter despreparado. Aliás, tem muitos despreparados com o microfone na mão. É uma pena, tá? O nível baixou muito. Tem muito rastaquera hoje que se intitula jornalista e vai para ali e consegue participar de coletivos. Então a gente colocou aí um despreparado lá em Chapecó, até um senhor já de uma idade avançada que, além de mal educado, mostrando desconhecimento, né? Como se o Mozart não resistisse no futebol. Exatamente. Jogou a seleção brasileira. Mal educado, enfim, sem uma qualidade, e fez uma pergunta agressiva ao Mozart. E a gente reproduziu aqui. E ontem, a Jovem Pan de São Paulo conseguiu um áudio do executivo de futebol do Cuiabá, Cristiano, como é que é o sobrenome, ô Jason? É com D, meu Dexler, Deus. Algo assim. Vou confirmar aqui. Que ele é o executivo do Cuiabá, onde ele ameaça jogadores. Ameaçando o zagueiro Luiz Gustavo. Por favor, dá dedinho no play pra gente reproduzir esse áudio aí. Oi, Cristiano, tô com o Luiz aqui no Voz. Ô Luiz, o que aconteceu aí? Você, a hora que o Vitor Câncer machucou, você tava falando besteira lá na fisioterapia. Eu? Você. Falei o quê? O Éder viu você falando. Falei o quê? Não, besteira. Falando mal do clube, que uma hora machuca o joelho, outra hora... O que eu tiver que te falar, eu falo pra você, Cristiano. O que eu tiver pra te falar, eu falo pra você. Eu não tenho nada de conversar com você, não. Eu sei onde você tem... Hã? Eu sei onde você mora, viu? E daí? Você tá na minha terra. E daí? Seu jogadorzinho de bosta. E daí? Seu E daí que você sabe? Aí dentro do clube. E daí que você sabe onde eu moro? Então beleza, então fala mais um aí dentro do clube, eu quero ver se é homem. Tô falando? Se eu tiver pra te falar, eu falo na sua cara. Vem aqui que eu falo na sua cara se eu tiver alguma coisa pra falar. Seu jogadorzinho de meia tigela. Você é baita profissional. Você é um baita profissional, né? Seu quebrado. Valeu, falou, é nóis. Nunca sou de novo aí pra você ver, seu vagabundo. Valeu, é nóis. Seu falou. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou já falou? Desculpa aí. No futebol é pequeno. A verdade prevalece sempre. Tem que comer, até esqueci que eu tinha que comer. Cristiano Dresch é o executivo ali que xingou o jogador do Cuiabá, o Luiz Gustavo. Então, assim como tem desqualificado na imprensa, tem muita gente desqualificada comandando o futebol. Como é o caso desse meu tocaio aí, o Cristiano Dresch, completamente desqualificado. Eu sei onde você mora, aqui é minha terra. Vai fazer o quê? Vai matar o cara? Vai capar o cara? Vai fazer o quê? Cortar o dedo da mão? O que tu vai fazer? Tirar um pé fora? Quando a gente fala assim de tal clube é um modelo de gestão, né? Nós já falamos isso, que poxa, olha o Cuiabá, que trabalho profissional que faz o Cuiabá, que legal que é o Cuiabá. Tá aí o Cuiabá, legal, né? Mandando o técnico embora depois de uma rodada, um executivo que fala isso para um jogador técnico dele, invicto, patrimônio campeão dele, estadual, técnico invicto e com 10 jogos no comando. Tá aí, jogador dele, desvalorizando o seu próprio patrimônio e ameaçando o seu próprio... Eu sei onde tu mora, mas vá criar vergonha na cara. O modelo de futebol no Brasil, especialmente nessas praças assim emergentes, né? É um modelo coronelista. O futebol brasileiro, ele nos centros menores e em clubes com menos ambição,
Ele é um modelo coronelista, é um modelo com o dono. Eu li que esse é um clube de empreendedores, é um clube empresa. Sim. Só que é um Com clube muitos empresa, gaúchos, inclusive, que é um tocam clube futebol empresa lá. com modelo amador. O CNPJ é empresarial, mas o modelo que toca esse CNPJ Modelo é esse aí que a gente amador, acabou é de esse ver. aí. E esse aí é o modelo no interior, cara. Onde tem o mecenas, o dono do clube e o executivo que vai falar o famoso, ó, você sabe com quem tá falando? O cara que dá chute na porta. Isso é um horror. Como é que ele fala assim com o atleta dele? Esse cara não é o cara que dá chute na porta. Tem aí uma diferença. Esse cara é um despreparado. A gente fala muito do chute na porta. Chute na porta é o cara que entra e fala firme e cobra. Às vezes tem que fazer isso. Num grupo de 30, 40 pessoas, tem que fazer isso para ver se as pessoas entendem. E tem gente que funciona assim. Mas o cara que dá chute na porta, ou o famoso sargento, alguma coisa assim desse tipo, ele não chega assim, eu sei onde você mora, trate de fazer o gol, senão eu vou na sua casa, sem vergonha, seu jogadorzinho quebrado, seu jogadorzinho de M. O cara que fala eu sei onde você mora é o cara que... Isso é um desqualificado, esse Cristiano Dresch. É um desqualificado. No mínimo, né? Aí tem do ponto de vista de relações de emprego, relações de trabalho, do ponto de vista de CLT, aí estamos diante de um assédio moral, que é pela relação hierárquica, o superior pressionando o subordinado, e quando não, aí também tem um crime do 129, que é o crime de ameaça. Isso. Tu imagina nesse momento o vestiário do Cuiabá. Os caras estão se olhando e pensando, bom, o técnico foi demitido. O boato que circula, todo mundo sabe qual é. E como não é confirmado, eu vou deixar só no boato, não vou nem trazer. O áudio que vazou é esse aí. É assim que o executivo trata o nosso colega do vestiário aqui, jogador. Tu imagina o vestiário do Cuiabá nesse momento. Tu imagina o técnico que tá pensando em pegar o Cuiabá. Não vou. Nós já sabemos como ele fez e consideramos que está errado. Como é que nós faríamos? O que vocês fariam no lugar dele? No lugar de quem? No lugar do dirigente? Do dirigente. Como é que vocês conduziriam? Eu não seria dessa maneira. Nunca falaria isso pra jogador nenhum, né? E pra pessoa nenhuma. Outra, tu não faz por telefone isso. Eu vou dizer como eu faria, que é o meu jeito de ser. Primeira coisa, tu não faz por telefone, tu chama. Sim. E aí numa sala fechada, tu diz, velho, tu tá vacilando. O que tem de errado? Me diz aí, repete que eu tô sabendo o que tu tá falando. Tá, o cara vai te dizer. Mas olha só, rapidinho. Olha só. Mas é que deixou passar uma coisa que é muito importante. Não sei se vocês perceberam no começo da ligação. Ele não teve nem a hombridade de ligar pro jogador. Não perceberam isso? Sim, não é o jogador, é um outro cara que fala, o cara tá aqui. Pum. Ele não teve o machão que vou na tua casa te pegar, ele nem ligou pro jogador. Chama na porta, chama e fecha a porta. Que são as relações de trabalho sérias, né? Claro. O gestor, ele tem a responsabilidade de fazer a condução de RH dos seus comandados, ele vai chamar e vai conversar. Meu zagueiro, olha só, tô sabendo que tu tá descontente com isso e com aquilo. Vamos nos entender. Nós temos aqui um modelo de funcionamento e devemos funcionar dentro desse modelo. Se tu não está contente, nós vamos tentar melhorar. Pode me dizer, me critica, se eu concordar eu vou tentar melhorar, e resolve com o cara a portas fechadas. Não é assediando por telefone. Isso não é modelo de gestão, isso é um modelo meio amador, assim, para não dizer um modelo... Meio não, é total amador e beira crime. Porque ameaça não é crime? Sim, totalmente crime de ameaça. Então é uma administração criminosa. Penal, sim. Dá pra dizer que é uma administração criminosa? Tô errado? Então se ela é criminosa, cara, ela não tem nenhum crédito, velho. Pra nada. Nenhum crédito. Se ameaça é crime, ele ameaçou. Sim. Eu sei onde você mora, você tá na minha terra. Assédio moral é crime? Ele cometeu assédio moral, ele é um criminoso. Então, quando acontecem essas coisas, porque o futebol é movido muito de paixão, o time perde, o dirigente já fica magoado, porque a torcida também pressionou ele e cobra do jogador de forma desequilibrada, isso é um erro. Não reflete o modelo responsável. Tá invicto 10 jogos. Não, eu digo quando há uma insatisfação com um determinado rendimento de um certo jogador. Porque há casos também que os jogadores, estamos falando de ser humano, não é só um lado que erra, não é só o dirigente. Por vezes os jogadores também. Há casos históricos de jogador, um famoso goleiro adorado pela torcida no time do Rio Grande do Sul. Ele entrava e olhava para trás e dizia pro dirigente: o bicho aquele tá combinado? Mas ele não diz, mas isso o bicho aquele tá combinado não quer dizer eu vou passar na tua casa, eu sei onde tu mora, tu tá na minha terra. Sim. Seu dirigente de M. Ninguém diz. Claro que não. O que eu vi próximo disso, o cara teve uma rescisão contratual. Próximo, não tô dizendo que foi isso.
O que eu quero dizer? Tá errado isso aí, velho. Tá, mas totalmente isso errado. É crime. Não, isso aí é... Errado, Não, errado e despreparado. Todo o contexto de convivência do jogador, né? Porque não é apenas uma ameaça direta, não, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas essa é minha terra. Então tu também cria o pânico, assim, a gente fala de um ambiente todo de convivência, que o jogador existe, assim, a gente fala familiares, né? A gente não sabe qual é a condição, então a pessoa vive naquela ideia literalmente, como disse o Guimarães, né? De um coronel que manda e faz o que bem entende, terra sem lei. Ou esse cara sai, ou ele tira o jogador. Seguinte, se eu estou no lugar do jogador, ele ameaça a minha família, quem sabe até o cara tenha filhos, eu vou direto na delegacia e faço um BO para cima do cara e peço segurança. Ele fez. Ele foi na delegacia e fez um BO. Inclusive não dormiu em casa. Ele foi para um hotel em Cuiabá com medo de alguma, enfim, represália, enfim, ele não ficou em casa. Ele também foi punido por indisciplina no Cuiabá. O Cuiabá ontem lançou uma nota explicando o histórico também do Luiz Gustavo. Claro que nada justifica, óbvio, né? Eu tô com o Cristiano Silva nessa. Mas ele falou de atos de indisciplina do jogador e a ação na justiça está na casa dos 2,5 milhões. Então o dirigente... Os atos de indisciplina, eles têm que estar registrados e oficializados e tem que ter comunicado o jogador. Porque aí o clube, dependendo do ato, exatamente, pode mandar embora por justa causa. É uma relação de emprego. Então o dirigente, além de criminoso, ele é burro, porque embora burrice não seja crime, deveria ser, mas não é. Porque se o jogador até então, o malvado era o jogador e o clube era o bonzinho, o errado era o jogador que cometeu os atos de indisciplina. A partir do momento em que o dirigente disse o que disse, ameaçou como ameaçou o jogador que era o malvado até então passa a ser o santo. Se tem um inocente nessa história agora, é o zagueiro, e não mais o clube. Eu falei 129, um colega já advogado já gritou de lá, não, é 147. Os advogados sempre... 147, 129, 171, não interessa, tem um crime que foi cometido. Claro. E aí, meu amigo, tu perde completamente a razão. O que eu quis dizer? Que nesse meio, assim como tem jornalistas despreparados, eu citei esse caso lá de Chapecó, mas eu posso citar vários aqui do Rio Grande do Sul, ou vocês prestem atenção nas coletivas, e tem esse dirigente despreparado, que não é o único, deve ter mais dirigente que nem o Cristiano Dresch espalhado por aí, nesse Brasilzão, nas séries A, B, C, D, nos estaduais, os regionais, tem muita coisa que tu tá na minha terra, sei onde tu mora, não tá. Isso não é meter pé na porta, é diferente de ter um cara firme, com disciplina, como por exemplo, foi Emerson Leão, o próprio Celso Rotti. Eles são caras mais fortes, mas ninguém ameaça ir lá visitar. O ouvinte diz que esse áudio está, não sei se ele está referindo a isso que nós rodamos agora, está num processo trabalhista e que uma jornalista teve acesso a ele. A jornalista seria Gabriela Moreira. Isso. Esse áudio eu escutei na Jovem Pan de São Paulo. Mas se a Gabriela Moreira tem, que é da Sport TV, parabéns também. Independente da origem, esse áudio existe. Sim. Este áudio existe. E não é montagem. Temos que terminar. Obrigado, então. Que horas volta, Cristiano? Eu volto às 3. Às 3. E o jogo? Às 4? 4h30. 4h30. Presidente do goleiro Sucuri. Contigo e com o Magno. O Tobinha joga hoje? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Até amanhã. Tchau.